Sejam muito bem-vindos, meus amigos vascaínos. Estamos começando mais um episódio aqui do nosso podcast da Colina. Temos bons convidados aqui hoje. Bom convidado, na verdade, que os outros são meus parceiros aqui de mesa de sempre. Léo, tudo bem? Satisfação tá com o Valdir aqui, tudo Com bem? certeza. Igor, tudo bom? Prazer. Tamo junto. Vamos para mais um episódio. Hoje o nosso convidado dispensa a apresentação, meu amigo. Valdir Bigode meteu pouco gol no Vasco, não foi? Pouco gol no nosso Vascão. Cara, hoje eu queria... Acho que vale a pena a gente começar o podcast da seguinte maneira. O Valdir é o terror. O Valdir é o terror. Muito bom, muito bom, muito bom. Esse é o antigo, né? Porra, e o novo qual é? O mais recente? Mortinho. Mas tá jogando pelada ainda, né, Valdir? Que eu fiquei sabendo. Seja bem-vindo, meu De amigo. de vez em quando. Seja bem-vindo aí. Na verdade, de vez em nunca, né? É. Dividi uma pelada por 4 agora no mês. Rapaziada, a carreira do Valdir dispensa a apresentação, mas eu vou passar aqui alguns clubes que ele já jogou. Vascão, revelado no Vascão, não é isso? Positivo. Revelado no Vasco, jogou pelo São Paulo, Benfica, Atlético Mineiro, Botafogo, Santos, Al Nassr e Dubai Club. Rodou Portugal, Emirados, Catar lá, jogou bastante. Pô, foi pegar uma farpela lá na Arábia, hein? Foi, né? Aquela aposentadoriazinha gorda. Joguei em Dubai. Na época Dubai. não era... Não era isso grande tudo? coisa, não. Ué, o Al Nassr aí não é o da Arábia Não. do Cristiano, não? Ah, então Não, fez confusão. De Dubai. De Dubai. Mas também Não, tem farpela lá, Tem pô. 2 times. Hoje jogar na Arábia é outro nível. patamar. Antigamente era meio complicado, muito fechado lá. Difícil de se viver. Dubai não, Dubai é maravilha. Mas não foi o melhor contrato, não, da carreira? Mesmo sendo difícil? Foi um bom contrato, mas assim, não é o que se faz hoje, o que É acontece que hoje é muito número, né? Hoje estratosférico. mudou muito. Hoje que eu digo assim, depois que eu saí de lá, o último jogo acho que em 2007, aí me machuquei e tal, saí, aí levou mais uns 4, 5 anos, aí o negócio foi, aí virou. Aí ficou bonito. E Valdir, eu quero passar pra você aqui uma experiência minha, cara. Eu comecei, meu pai me levava pra jogo do Vasco desde 3 anos de idade, assim, eu sempre fui a todos. Mas um dos primeiros jogadores que me encantou de ver jogar era o Valdir. Por quê? Porque a gente não ia a todos os jogos, né? Assim, difícil, pô, o horário do jogo às vezes é 9h45, você moleque, teu pai fala assim, não, tá tarde, amanhã tem escola, não vai. Mas aquele domingo, 4 horas da tarde, no Maracanã, sempre tinha gol do Valdir, cara. Valdir, se você pegar os vídeos aí, tu consegue botar depois aí. Cara, Valdir contra o Flamengo, contra o Fluminense, contra o Botafogo, sempre deixava a marca dele. Quero te agradecer aqui e te recordar aqui pra nossa galera que um dos primeiros ídolos como vascaíno foi aqui, tá na minha frente hoje aqui, Valdir Bigode. Com certeza, cara. Hoje é um dia pra gente, pô, bem marcante, porque com certeza o Valdir tá na nossa memória, né, cara? Era o cara que fazia, né? A gente, pô, o nosso lado torcedor vascaíno, pô, passa muito pela carreira do Valdir. Aquele tri, 92, 93, 94, Valdir, participação, time que subiu da Copinha, né, Valdir? Bastante jogador. Bastante jogador. Inclusive, cara, a primeira lembrança que eu tenho, né, assim, acho que de conhecer o Valdir, do nome aparecer, foi na Copa São Paulo, né? Isso. Daquele time, porra, que a gente sabe quase que de cabeça que tinha Pimentel, Tinho, Alex Pinho, Ian, Jean, Valdir, enfim, deve ter mais alguns aí. Jardel era da Copinha? Tava o Jardel. Jacó, Pedro Renato. O Jardel, eu não me recordo nessa copinha, não. Eu me recordo da segunda. Acho que na primeira que a gente foi, acho que ele não tava, não. Não me lembro. Mas um título marcante que na época... Hoje a Copa São Paulo, ela até tem uma visibilidade maior, mas eu lembro que no passado ela tinha uma importância também muito grande. Sim. Muito grande. Antigamente era onde se revelava mesmo. Hoje você pega muito jogador, por exemplo, no Vasco, que tem a idade pra Copinha e ele já tá concentrado pro Carioca. Ou começa na Copinha, depois desce pro Carioca, vem jogar o Carioca. Então você vê que assim, perdeu-se um pouco do... E tu foi artilheiro da Copinha, ou não? Foi o destaque, o artilheiro e o campeão. Eu lembro que o gol foi 1-0 contra o São Paulo, Isso. correto? Foi um gol de cabeça que tu sobe junto com o Alex Pinho. Eu tô errado? O Alex cabeceia, a bola resvala em você. O Alex Pinho veio mais atrás e ele faz movimento para baixo. Se ele acertar a bola vai para baixo. Eu subi posicionado, que o goleiro dá uma saída, posicionado só para direcionar a bola ao gol. Foi o que aconteceu. A bola veio um pouco forte, peguei bem ali de cabeça e matamos o jogo ali. Falar em artilharia, você tem no teu acervo pessoal a quantidade de gols que fez? Não, exato não. Mas em média, um chute, não faz ideia, né? Fez muito Uns gol. 300 e poucos, 350, 370 ali mais ou menos. É muito gol, né? Só profissional. Muito gol. Só para fora amistosos também.
Amistosos não conta, oficialmente. Mas eu também fiz gols também em vários... Antigamente o Vasco jogava muitos jogos amistosos. Então, amistosos oficiais conta, né? Uns Não torneios. existe amistoso oficial. É amistoso campeonato, amistoso oficial. É campeonato ou não é? Carioca, Porque o Vasco viajava muito. Vou fazer uma viagem de um mês, jogava 3 torneios. Tu jogou muito esses torneios, Valdir? Tipo oficial, mas não era. Só nas competições oficiais mesmo. Eu lembro muito, assim, da época, mas eu não sei se você chegou a pegar, da época do Vasco, de torneio lá na Espanha, de verão, de Ramon de Carranza. Não, o Carranza eu não peguei, não. Peguei outros torneios. Já te digo aqui, ó. Espanha. Troféu Cidade de Zaragoza em 93, Troféu Cidade de Barcelona em 93, Troféu João Avelange em 93 e o Troféu Palma de Maiorca em 95. Pô, tu lembra disso? Ganhou esses aí? Ganhou pelos Vasco esses aí. Tô lembrando alguns 90... porque tu tá falando aí. Né? Mas eu acho que eu participei. Em 93 eu já estava. 93, isso aqui é só da tua carreira. 93, então, Zaragoza, Barcelona lá. e Palma de Maiorca em 95. Contando isso, ele foi campeão pelo Vasco ainda da Copinha 92, do Tri, Carioca, 2020 e 2003, quando você volta, foi aquele do Léo Lima, do cruzamento. Aproveitando, então, entrando nessa questão dos torneios internacionais, que hoje a gente fala muito disso, principalmente na Copa do Mundo agora, falar dos enfrentamentos, né, dos times brasileiros com os times europeus. Nesses torneios, você jogava lá contra times europeus. Com certeza. Né? Tinha muita diferença, Valdir? Como é que era, né? Tu lembra? Esse aí que eu lembro legal, não, um pouquinho. A final foi contra o Barcelona, pô. Foi, Eu tô lembrando de verdade porque outro dia não, tem uns 2, 3 meses aí, girou um vídeo do Vasco com o Barcelona e eu tava no jogo, um jogo duro, pau quebrando mesmo. Foi que foi pros pênaltis, não foi? Eu lembro que tinha chamava de Koeman, um Lourão. Que é o treinador agora. Figo tava. Foi Figo. Esse rapaz foi aí, jogo o Guardiola que me marcou ali, pô. Não, rapaz, Guardiola, né? Não, e esse jogo mesmo, passou agora mesmo, sabe por quê? Rolou um corte, alguma coisa no Instagram. Os caras também que eu não vou lembrar, mas se tu vê o vídeo ali direitinho, vou buscar aqui. Um monte desses caras aí. Rolou o corte desse Vasco e Barcelona aqui, ó. Cara, engraçado. Porque a porrada comeu, o jogo foi pegado. O jogo foi pegado pra caramba, mas foram 3 expulsões, foi pros pênaltis. Você vê o Figo, acho que não me engano, o Figo perde pênalti. Foi 4-2, o Palma de Maiorca em 95. O último pênalti, e você bate o último pênalti. E o Acácio pega 1, se eu não me engano. Não era Acácio não, pô. Era o Germano. Deixa eu ver aqui. Não, Acácio eu não joguei com a Acácio, não. Não, Acácio não, perdão. Então calma aí, deixa eu ver quem era. Eu me lembro que o goleiro era Caetano. Perdão, Caetano era o goleiro. Viu que me pegou, que a época era do Germano. E o Figo perde o pênalti. O Caetano era reserva do Germano. De repente foi algum lance que o Germano não isso que eu quis dizer. Olha o time que entrou em campo. Olha o Guardiola aparecendo aqui. O time que entrou em campo. Caetano, Pimentel, Ricardo Rocha, Tinho e Cláudio Gomes. Sidney, Cristiano, Richardson. Depois entrou o Giovani e Juninho. Valdir e Leonardo. Juninho pernambucano? Então, 95 já era o Juninho pernambucano? 95 sim. Ele chegou mesmo. com o Leonardo pra jogar isso aí. Chegou em 95 pra jogar. E o Valdir faz o último gol de pênalti 4-2. E qual é a escalação do Barcelona? Do Barcelona, vamos ver a escalação do Barcelona. Busquets no gol, Ferrer, Ângel. Ferrer o lateral direito. Lateral direito. Popesco na zaga e Sérgio. Pepe Guardiola, Baqueiro. Que isso? Prozinec. Timaço. Figo, Cruyff e Codro. Caraca, tu jogou contra o Cruyff? Não, Cruyff Jordi Cruyff tá aqui. Não, Cruyff antigo. Quando eu falo Cruyff é o gigante. Não, mas aí... Jordi Cruyff é outro jogador muito bom também. Figo, Jordi Cruyff e... Codro. Codro, puta jogador também. Aí no banco tinha o Guilherme Amor, que foi... Era jogador da seleção, jogador da seleção espanhola. Mas pegando no que o Igor te perguntou, a diferença... Perdão. E o técnico era o Johan Cruyff. Botou o filho pra jogar. Botou o filho pra jogar. Como é que dá o nome disso? É o nepotismo, pô. Não, mas o filho era bom. Esse era bom. Pegando na pergunta do Igor, a diferença do futebol brasileiro pro europeu naquela época era maior, era menor? Como é que você enxerga a diferença daquela época pra época de hoje? O Mundial aí na nossa porta? Cara, assim, um pouco do que eu entendo do futebol, a gente tinha um tipo de futebol, os caras vieram aqui, eles eram bem preparados, bem estruturados. Eles vieram aqui e falaram, porra, a gente precisa da individualidade desses caras. Copiar essa porra aqui. Copiaram e levaram. E aqui o futebol mudou, agora algumas pessoas vão copiar deles. A gente tinha as individualidades e não tinha a estrutura. E agora acho que a gente está começando, de repente, a estruturar
Pra poder... Alguns times se estruturaram há mais tempo, por exemplo. A estrutura que eu digo é no geral. Os caras já tinham 2, 3 campos para treinar. A gente não tinha. O cara já tinha estrutura médica, o cara tinha uma estrutura financeira, parte de alimentação, que é fundamental, tempo de alimentação. Você acabou de treinar, o cara sai, vai num banco, vai aqui, vai ali, vai almoçar. Acaba um treino ali 10h30, 11 horas, vai almoçar 2 horas. Ah, não, o cara acabava, almoça, já recuperou, nem gastou a energia toda, já colocou para dentro de novo, recuperou. Sim. Então essa estrutura dos caras era, assim, muito melhor que a nossa na época. E você vê muita diferença hoje do futebol sul-americano, a gente olhando para esse Mundial que tá rolando aí. Tem muita ainda. O europeu tá muito na frente? Porra, distante demais. Não cai nessa pegadinha aí de que um time tá, o Botafogo jogou, o Palmeiras jogou. Não cai nessa pegadinha, não. Porque você vai ouvir aí podcast, conversas, que já tem dentro de vestiários história. Pô, meu irmão, quero jogar isso não, quente pra caramba, já ouviu isso? Sim. Bacana te ouvir falar, porque, Valdir, eu já te perguntei off, vou perguntar no ao vivo pra galera também. Quantos anos você tem? 53. Por que eu te perguntei a idade agora? Porque normalmente a galera que defende, que é mais conservadora e que defende mais o futebol antigo do que o atual, é sempre uma galera que tem mais idade, de repente, que a gente aqui, que a gente tem 30 e pouco nessa faixa etária. E é bacana de ouvir com 53, né? 53. De que pra não cair na pegadinha de que o Botafogo enfrentou o PSG e venceu de 1-0 e que tá no mesmo nível. É bacana, porque a tendência seria o contrário. Você, por ter mais idade, ter mais estrada, defender né? Eu nunca, assim, na minha cabeça da vida, não é só de futebol, eu nunca vou tirar nada de um pra dar pro outro, nunca. Cada um tem seu mérito. Lógico. O nosso futebol antigo, o outro não joga lá, o de cá não joga, isso é uma história. A gente só existe como futebol hoje, olha só o que eu vou te falar. A gente só existe como futebol hoje porque os antigos começaram. Os antigos ganharam lá. A primeira Copa foi que ano? 34. Não, foi primeiro título. Primeira Copa do Mundo. 34. Ou 30. Não, 34, cara. Não, primeiro título 58. Não, Copa do Mundo, Mundial 58. Não. Quem tava lá? Os velhos. Sim. Ele tá falando de título. De título. Quem foi em 70? Os velhos. Hoje nós somos o quê? Penta. Tira esses 2 aí. Tira mais um lá. Sim. Até um pouco mais velho aí, os caras que ganharam aí mais velhos. Senão a gente tava com 2 títulos aí e os caras tudo na nossa frente. Então, esse aqui não joga lá, o daqui... Os caras aí, voltando na atualidade, vamos dar mérito pros caras do passado, dar mérito pros caras do presente, vamos dar mérito para quem tá jogando hoje. O futebol ficou um pouco pior? Ficou. Na verdade, ficou muito pior, porque se dividiu. Hoje o futebol brasileiro se dividiu. Se dividiu em Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e o Botafogo em 2 anos e 3 anos. E o resto? Eu tava comentando com um amigo esses dias, desculpa te interromper. Ficou um negócio abismozinho, muito ruim. Eu tava comentando com um amigo que ele até perguntou a respeito do Mundial, né? Que, pô, Leonan, a diferença não tá tão grande assim pros grandes europeus. E aí você até falou, não cai nessa pegadinha não. E eu tô contigo, tá? Não cai na pegadinha não. Mas a diferença encurta porque a grana tá chegando aqui. O Botafogo tem uma SAF de sucesso e tem grana. O Flamengo não é SAF, mas né, consegue ter grana. Mas encurtou o quê? Então, encurtou bem curtinho. Ele considera que encurtou a distância do brasileiro, do sul-americano, para o europeu. Mas, em contrapartida, o Campeonato Brasileiro, que é muito competitivo há muitos anos, essa grana que chega acaba fazendo o que você falou. Segrega um pouco. Acaba quando segregando. Tinha um futebol mais ou menos igual, quem é que ganhava de verdade? Boca? River? Tá falando a nível já de sul-americano. Não, eu tô falando de um futebol sul-americano contra todos lá de fora. Sim. Libertadores, os principais títulos. Por quê? O dinheiro sumiu um pouco de lá. E o dinheiro apareceu um pouco aqui. Pra quem? O Palmeiras, cara, eu lembro... Vou lembrar mais ou menos assim, não vou lembrar bem, não. Eu lembro um cara falou assim... Quando a Parmalat sair do Palmeiras... Vai falir. Vai falir, vai se rasgar todo. Uma frase mais ou menos assim. Eu lembro. O que aconteceu?
Não, aconteceu. Sim, quando assim arrebentou. Assim que a Parmalat saiu. Sim, verdade. Outro dia eu ouvi algumas pessoas falando, pô, a Leila tem que sair. Irmão, o que a Leila fez, assim, nem a conheço, até gostaria de conhecer numa ocasião. A gente também gostaria de conhecer. Cara, a mulher foi Pra aplaudir de pé. foi top. O Palmeiras se transformou. É verdade, ele cai E vou depois... te dizer, se ela sair do Palmeiras hoje, eu não sei o que vai acontecer, irmão. Tá entendendo o raciocínio? Aí Sim, pra sim. gente... Só pra não dar os créditos só pra Leila, teve o presidente o anterior que botou a grana, mas não é tão... Paulo Nobre? Paulo Nobre. É. Paulo Nobre. Mas botou... a grana, mas ele não tem o pensamento de estruturação de empresa como a Leila faz. Exato. A Leila fala de número, a Leila fala de futebol, a Leila fala, ela sabe, ela controla muito bem. Ela conhece Ela é muito números. competente. Ela conhece Muito números. competente. O que ela trabalha, ela conhece números. Sim. E tem E futebol é o objetivo, quê? né? Futebol são números. Exato. Aí falei da Leila. O Bandeira no Flamengo. Mesma coisa. Pegou um Flamengo e falou, pô, eu devo isso aqui. Eu tenho que pagar aqui, vou dar uma melhoradazinha no time. Não contem que nós vamos ganhar. Nós vamos sair lá do buraco e vamos alcançar um patamarzinho. Foi o que ele fez. Isso é meio que o discurso do Pedrinho hoje no Vasco, né? Completamente diferente, e muito Aproveita e entra distante, e muito longe. E, meu irmão, pelo não amor dá. de Deus. Não, eu fiz uma comparação com o discurso, né? Não, pera, discurso. Eu vou chegar no teu discurso. Discurso. Do Pedrinho com relação... Eu sou bom de discurso. Vamos lá. Aí Isso o que a gente Bandeira trouxe. falou, ó, 2, 3 anos aí a gente vai sair no tapa aqui, mas já vai bater também, a gente só tá apanhando. Foi lá, ele perdia 5, passou a perder 4, perder 2, daqui a pouco começou a bater em todo mundo. Aí igualou com a Leila, aqui em cima. Um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, e o Atlético Mineiro gostou, foi lá, fez um CT maravilhoso, fez os... Ah, o Atlético deve 1 bilhão e 400. Pô, mas é dos caras o negócio. É deles mesmo ali, uma dívida e tal. Mas tá. O Inter, como é que tá? O Grêmio, como é que tá? O Cruzeiro, como é que tá? Agora com o Pedrinho talvez deu uma... né? É, mas o Pedrinho tá pegando um negócio louco. Se Deus quiser, vai crescer. Se Deus quiser. Eu torço pra quem investe. Eu sou galo, não sou nem Cruzeiro. Sim. Cadê o Coritiba, cara? Pô, o Curitiba tá... O Atlético Paranaense botava dinheiro, parou, já caiu, já tem um CT maravilhoso, um estádio maravilhoso. Valdir, por que tu tá falando isso? Estrutura, cara. Estrutura. Estrutura é estádio, é alimentação, CT. é parte médica, é CT e entre outras coisas. Aí depois vem um jogador, vem o uniforme, a marca do... Vem tudo, uma coisa, um conjunto. Aí você... E o que falta no nosso Vasco, então? Tudo. A gente caminhou, o Valdir caminhou para um lugar que ele começou a comentar sobre gestores de futebol. Ele comentou da Leila, a gente comentou do Paulo Nobre, comentamos do... Não, a gente tava falando Bandeira. do futebol, A diferença da do europeu. grandeza do futebol europeu pro brasileiro. E aí eu A vou gente te tá falar. dentro do... Eu vou te fazer uma pergunta. Com base nesses 3 gestores que a gente citou, a gente poderia citar outros, como o presidente do Fortaleza, que já foi citado aqui. Estão Marcelo falando Paz. da primeira prateleira ali. Por que que o nosso Vasco, você como ex-jogador de futebol, por que que o nosso Vasco caminhou para o segundo ex-jogador como presidente? Você acha que esse é o melhor caminho? Você como ex-jogador, você acha que esse é o melhor caminho? Não só como ex-jogador, como também a pessoa que trabalhou lá há pouco tempo no Vasco, teve lá, né, na época acho que do Campelo, o Eurico, né, te trouxe de volta, enfim. E aí pegou um pouquinho do Campelo, acho que você também tem bastidor lá dessa época, né, que eu acho que você tem... Pode trazer tem qualquer voz. coisa para agregar aí pra gente. Eu te falei aqui, a vida, a gente trabalha com números. Pra tudo tu tem que ter número, papel e caneta, números. Sim. Acabou, papel e caneta. O que o Vasco tá fazendo com o papel e com a caneta? Deixando de lado, pô. Pode deixar de lado. Pode, pô. Você acha então que hoje reconhece que a gente tem um problema ali de gestão mesmo aí? Organização? Claro, pô. Claro. Qual é a última fala do nosso presidente? Vou te dizer a última fala. Temos que vender o Vasco, é a única saída. Tô mentindo? Não, tem... Essa fala foi do Pedrinho? Na verdade, tem muita... Ele já anunciou que tá buscando um investidor. Ele quer, mas ele diz que só vai mas vender... eu falei em outras palavras, mas não é isso? Sim.
Sim. Ele já demonstrou a vontade de vender, né? Não é isso? É a única saída. Essa é a fala dele. E eu não acho que essa seja a única saída pela grandeza do Vasco, o potencial que o Vasco tem. Eu não acho que seja essa a única saída do Vasco, vender o Vasco. Você acha, Valdir? Acho que se aparece um bom investidor, né? Se aparece alguém que nem que você falou de possibilidade. É a mesma coisa. Vender o Vasco é a mesma coisa. Tu pegar, vender pra você ou chegar uma pessoa, deixa que eu boto o dinheiro, tá comigo. É a mesma coisa, com palavras diferentes. Aí eu vou vender o Vasco. Eu vou entregar o Vasco a você. Eu vou deixar você comandar o Vasco. 3 frases diferentes que dá o mesmo sentido. Sim. A Leila comprou o Palmeiras? Não. Era presidente e investidor. O Bandeira comprou o Palmeiras? O Flamengo? O Flamengo, desculpa, não. O Textor comprou o Botafogo? Sim. Sim. Os do Atlético Mineiro compraram o Atlético Mineiro? Tudo. Sim. Uma palavra bonita, uma frase de efeito, cara, é a mesma coisa. De fato, assim, são coisas... o Textor comprou, o Bandeira não, mas pensam com cabeças profissionais. Exato. Acho que a diferença é um pouco disso. Se cercaram de pessoas profissionais. O Bandeira trabalhava com o quê? Bandeira era funcionário do público, né? Era do BNDES. O BNDES é o quê? Papel e caneta. Números. Pega daqui, tira dali, bota pra lá. Não é isso? Sim. Um pouquinho que eu sei é isso. A Leila trabalha com o quê? Crefisa. Crefisa é o quê? Papel e caneta o tempo todo. Bota daqui, tira dali, bota pra lá, empresta aqui, pega. Não é isso? O do Atlético Mineiro trabalha com o quê? Esse você não deve saber, não. O mercado, né? O do Atlético Mineiro. Não, o Cruzeiro é mercado. Os outros eu não sei o que é, mas deve ser da mesma linha ali. Não é banco que eu trabalhei com ele lá no Atlético. Quem mais que a gente tá falando de clube? Cruzeiro, que foi na SAF também. O Cruzeiro trabalha com o quê? Cruzeiro é o dono do papel e caneta. Mercado, Compra aqui, vende ali, bota aqui. Ele sabe o número. O nosso trabalha com o quê? Mas o Valdir? Não, eu te perguntei, também tô te entrevistando. Trabalha com o quê? Hoje o Pedrinho veio da Globo, né? Veio de comentarista esportivo. Era jogador e veio de comentarista esportivo. Fala muito bem. É. Ele fala muito bem, o Pedro. Discurso. Muito bom. Voltamos no discurso. Discurso bom pra caralho. Então, mas você considera que a SAF, o Vasco virar SAF é o caminho? A palavra SAF é uma palavra de efeito para emprestar para um, colocar o outro, vender o outro, fazer qualquer coisa. Então você não considera que esse é o caminho? Não, é o único, porra. Ah, você concorda? Claro, pô. Ou de um jeito ou do outro vai ter que ser. Pra tirar dinheiro de onde, tem cara? Tem que ter alguém gerindo, né? Ele Quantos anos... Peraí. Quantos anos o presidente tá dentro do Vasco? O Pedrinho? O Pedrinho tá indo pro final do mandato ano que vem, vai fazer 3. Ano que vem. Vai fazer 3. Me diga uma ação que fez com que o Vasco tivesse uma luz no fim do túnel. Fala aí. Vou te dar um tempinho pra tu pensar. 5 horas. Porra, meu irmão. Não tô aqui criticando o cara. De repente ele pode estar até com boas intenções. Mas o discurso é bonito, porra. Eu não sei, eu também não sou a melhor pessoa pra falar a respeito de política, principalmente do Vasco. Não, a gente não tá falando de política. Ele tá falando do que a gente tá vendo. Do presidente. Do que a gente tá vendo. Então, e era exatamente isso que eu ia comentar, que de repente a gente não consegue, de dentro pra fora, a gente não tenha visto nenhuma ação. Agora, internamente, pode ser que tenha havido alguma coisa, alguma mudança internamente que a gente não enxergue. Me desculpa falar pra você de novo. Eu tô cogitando. A gente de fora pra dentro, a gente não tá enxergando há 2 anos e meio. Então, isso. Qual a boa ação que se vai acabar ano que vem? Será que é pro final de luz? No final no apagar das luzes? Não, o que vai aparecer? Só tem uma frase que acabei de falar. Vamos vender para alguém, alugar, emprestar. O que sai na mídia é que o Vasco está buscando investidor e está esperando que venha um investidor, alguém certo, para que não aconteça que não aconteça o que aconteceu lá quando vendeu para 777. Voltamos no discurso. Era só papel e caneta. Cadê o papel e caneta que colocaram para fazer o negócio? Eu vou fazer um comentário que eu percebi agora e que exteriorizou, que saiu de dentro para fora e a gente percebeu. Por exemplo, o Vasco agora levantou reduzir a folha salarial. Até teve o Jair em pauta. De quem? Vou reduzir a folha do elenco. De quem? Vamos lá. Fala um jogador que eu vou te falar um por um. Reduziu com o Paê, não reduziu? Sim. Não reduziu. Acabou o contrato e não tem como renovar, então não reduziu. O caso do Paê já acabou o contrato. Aconteceu. Verdade. Fala um outro.
Então. O Souza, assim, com todo respeito ao Souza, nem conheço amigo. Rescindiu porque não tinha jeito. Aconteceu um monte de problemas com o Souza lá, teve que cortar na raiz. Então, mas de certa forma... Não foi uma ação... Mas de certa forma, Valdir, se... Pensada. Vamos fazer... Não, eu tô dizendo Souza, mas não é com o Souza, não. Não, eu tô te entendendo. Tô dizendo no geral. Eu tô te entendendo. Não tenho nada contra o Souza, contra o Payet, nem conheço os rapazes. Até gosto deles, mas não tem... Estamos falando de ações. Ó, nós temos que reduzir o elenco. Papel e caneta. Quantos cruzamentos o Payet deu, quantos gols o Payet fez. Entregou pouco. Entregou muito pouco. Então nós vamos fazer um negócio aqui. Essa é a ação. Nós temos 6 meses de contrato do Payet. Quanto que ele ganha? 1,5 milhão, né? 1 milhão e porrada. Vamos botar aqui o número redondo. Nós temos 10 milhões para pagar o Payet. Payet quer ir embora agora por 4 milhões na mão? Quanto que o Vasco ganhou? 6 milhões. Economizou 6. Fizemos uma ação pensada. Então, o Souza, repetindo, não tenho nada, citei ele porque ele também saiu. Sim, foi o que saiu, sim. O Souza aí, mas... O Jair estava perto de sair também, não queriam botar o Jair para jogar, para não cumprir os 7 jogos e para tentar uma transferência. Mas só para encerrar meu raciocínio, eu não tô aqui defendendo... Não, a gente só tá comentando, eu não tô contra o Souza, contra o Mas Payet, onde eu queria chegar é o seguinte, que o Pedrinho vai completar 3 anos no comando. Mas se a gente olhar para um passado até recente, antes do Pedrinho, a gente não via esse tipo de movimentação. Por exemplo, um jogador que... você citou o Souza, que é um cara de renome no Vasco. Eu tô citando o Jair, porque também é um cara de renome e que talvez tenha mercado. E o Vasco, entendendo que ele tem mercado, o Vasco deu um passinho para trás, segurou para tentar abrir espaço na folha. Mas não foi uma ação pensada. Não, chegou num ponto que ele tem que tomar uma atitude. A ação pensada é quando você age lá atrás sem nada acontecer. Mas o planejamento, mas são planejamento e prevenção. Juro que eu vou encerrar Positivo agora. E operante. Juro que eu vou encerrar. Esse é um movimento que a gente não via há 5, 6 anos em outros comandos. Mas não foi um movimento. Isso que eu tô tentando te dizer, não foi um movimento... pensado. Foi uma remediação, não foi uma prevenção. Aconteceu ali, explodiu uma bomba, a gente tem que fazer isso aqui agora. Até pela posição do time no campeonato. Vamos dar uma resposta aqui. Aparentemente, hoje o Vasco tem alguns jogadores que estão possíveis à negociação. É o Sforza, o Jair é um, parece, mas o Jair agora já ficou. Já ficou, que fez os jogos. O outro volante lá, o... Cocão, que tá para negociação, tentação de venda. Não, ficou dentro de uma normalidade. Ele tá entregando números, olha o papel e a caneta, ele tá entregando números, ele tá recebendo na parte financeira. Foi assim? Foi, aconteceram coisas que tu tem que se mexer. Eu acho que o caso específico do Jair foi o entendimento da diretoria que ele não estava entregando, e em contrapartida o entendimento do Diniz, que é um treinador que chegou com muito respaldo junto ao Pedrinho, dizendo, olha, eu quero, é um jogador que eu conto. Então, assim, acabou, né, te respondendo, de repente, em números, não, que a diretoria até entendeu que não, mas o Diniz fez questão. A única coisa que eu quero tocar aqui, eu vou sair disso, é que, mesmo que tenha sido um movimento de remediar e não de prevenir, esse movimento a gente não via nos anos anteriores ao Pedrinho. Entendeu? Mas quanto tempo ele tá lá? Quanto tempo o presidente tá lá? Vai completar 3, né? Vai, tá, então, vamos dizer que ele tá com 2 anos e meio? Acho que nem 2 anos, 2 anos. 2 anos. Tá quantos meses você tá vendo fazer isso? Há 3 meses. Aconteceu só agora, E os outros meses tudo pra lá, as ações pra lá? O Payet, não vem entregando há muito tempo. Há muito tempo. Mas também é difícil, né, Valdir? Imagina só, você traz um cara renomado como o Payet, jogou Copa e tudo mais, você oferece um salário alto pra ele, senão ele não viria, obviamente. E quando ele chega, todo mundo fica motivado de recebê-lo. Eu, como vascaíno, gostei da vinda dele. E aí o que a diretoria... Imagina, ele joga meio ano e não entrega. Pô, em meio ano, a diretoria vai desfazer de um jogador. É difícil, entendeu? Deixa eu te o que não falar essa iniciativa. Assim, pensar rápido pra responder rápido. O Messi hoje, quem é o Messi? Top, tá jogando, fazendo gol. Brabo. O que o Barcelona fez com o Messi lá? O Messi, me dá o dinheiro aí. O Barcelona, não, pode ir, pô. Foi isso? O Barcelona meio que... Largou. O que o Real Madrid fez com o Cristiano Ronaldo? Ele renova meu contrato aí. Chega uma hora que não dá, mesmo sendo quem é. Mas é muito dinheiro, mas... esses grandes têm bala pra pagar, né? O que as pessoas não entendem, vou voltar no papel e na caneta. O Cristiano Ronaldo é muito caro, mas é gerador de impostos e gerador de receita. Gera muita. Ele
O clube com ele, pagando muito. Esse muito pode ser o que for, ele se autopaga. Mesmo que ele não entregue em campo. Ele é bom pra cidade, ele é bom pro país, ele é bom pros negócios, ele é bom pra tudo. O Barcelona deixou o Messi sair. Qual foi o maior jogador da história do Barcelona? O Messi. Por dinheiro nenhum, aquele cara tinha que sair de lá, tinha que morrer lá dentro. Talvez ele regresse pra fazer alguma coisa. Já ouvi esse boato também. Não por méritos, sim por arrependimento. Se ele regressar. A tentar, num futuro, ter o Messi vendo o jogo lá. E se ele tiver magoado, mandar os caras, vai tudo se ferrar, rapaz. Vocês me deixaram, rapaz. Deixaram eu ir pro PSG, que é pequenininho. Comparado com a história do Barcelona. Lógico. PSG é time de verdade há quantos anos? Não foi agora que ganhou. O que o Valdir tem citado aqui é que a gente pede também muito, que a gente precisa ter uma gestão. A gente quer uma gestão, a gente quer que alguém chegue no Vasco, não assim, ó. Gestão é ação imediata. Exato. A gente tá cansado de discurso. Cansado de discurso, cansado de esperar. Entendeu? A torcida do Vasco. Discurso, e a torcida do Vasco tá vendo que tá acontecendo exatamente isso que você falou, da discrepância dos times. Alguns times estão conseguindo se levantar, se erguer. Você vê que o Botafogo se vendeu, fez uma auditoria, vendeu pra uma SAF boa. O John Texas tá lá e hoje... O Bandeira entrou no... Vou lembrar aqui, rápido. O Bandeira entrou no Flamengo, a primeira ação que ele fez, nós vamos fazer isso, isso e isso. Passo a passo. 1, 2, 3. O que aconteceu? 1, 2, 3. É isso. A Leila entrou, eu lembro que a Leila contratou um monte de jogador, uns 20 e poucos. 5 não deram certo. A ação dela, eu te devo 1 milhão para 2 anos de contrato. Quer 200 na mão? O cara me dá. Toma, pode ir embora. Você, não sei o que, pode ir embora. É verdade ou é mentira? Não, verdade. Não, eu concordo. Foi trocando um monte de jogador, trocou. Aí bingou um, fica. Bingou outro, fica. Bingou outro, fica. Foi ganhando, pô. As nossas ações, não tô só falando daqui, não. Existe de longa data também, exato. Era isso que eu ia comentar. O Pedrinho herdou uma herança maldita, mas ele não pode alegar isso porque foi ele que pediu pra entrar, ninguém quis botar ele não. Ele que pediu pra entrar, ele então... Ele não herdou herança maldita, ele foi lá e catou a herança. Exatamente. Ele não herdou, não caiu no colo dele. Não caiu no colo dele, não. Exato, ele que pediu pra entrar. Herdar, sou eu aqui, papai morreu, papai era muito rico, depois gastou tudo, eu não sei, herdei a dívida dele, herança maldita. Eu tenho que herdar. Porque eu juntei um pouquinho, que papai me dava uma mesada, eu juntei, como se tem o bônus, tem o ônus também. Não foi herança maldita, não. Não é assim que se fala. Não, verdade. Ele foi lá, me dá essa aqui, ó. É que esse termo é muito usado como bengala, como bengala. A palavra é um bom discurso. Então, só pra gente... É que esse assunto, ele é chato, né, cara? Política. Só que, infelizmente, o Vasco... é mergulhado... Tá dentro. Né? E aí, só lembrando do herança maldita... Nós não estamos falando de política, nós estamos falando de ações, de discurso. Exato. De gestão, beleza, gestão. E aí, falando disso, e aí quando citou a herança maldita, e a gente tem, né, a fase do Eurico, tem os que são muito pró-Eurico e anti-Eurico. Eu queria que tu pudesse falar um pouquinho do Eurico, a tua experiência, como é que foi você começar... Como é que o Eurico te tratava lá no início? Você foi funcionário do Eurico como jogador de futebol, depois como auxiliar. Técnico. Fala um pouquinho do que o Eurico era pro Vasco, foi para você. Eu queria que você pudesse... Não vou falar de gestão de Eurico, porque vocês já sabem. Mas o que vocês quiserem me perguntar, eu também falo. Uhum. Não, eu queria a tua opinião da gestão do Eurico. Então, teve as falhas, começou ali... o processo do Vasco ter uma dívida. Muito grande, onde chegou hoje. A minha ideia é pegar os números exatos de um, os números exatos de outro e os números exatos de outro e colocar ali para fazer as comparações. Sempre isso. Tu tá defendendo o Eurico? Não, eu botei todo mundo em igualdade aqui. Não coloquei com essas palavras. Mas com os títulos que o Eurico ganhou na época dele, ele vai sair na vantagem com os torcedores. Aí nós já vamos entrar em outro processo. Você gasta 1.000 e ganha 0. Você gasta 1.000 e ganha 3, olha que diferença que já... E se ganhar 1.000, gastar 1.000 e ganhar 0? E se gastar 1 milhão e ganhar 3? E aí? Não, a gente tá falando isso. Aí, complexo. Tudo que tu me... Não, às vezes você gastou e não ganhou nada. Às vezes você gastou... Valeu a pena você gastar, você investiu.
Pra torcida, a torcida não quer saber disso aqui, não. A torcida quer dos títulos. Isso aí. Vamos pegar aqui e ali, então alguém vai ter vantagem. Mas tá dentro do processo. Concordo. A gestão do Eurico é pegar os números, colocar. Eu não tô falando de números do Pedrinho, disso ou daquilo, não. Eu tô falando de ações e de discurso. Isso é que eu tô falando. Nem falei parte financeira. Parte financeira eu falei Vasco, Sim, não falei Pedrinho. Eu acho até que o Igor te perguntou no tratamento como pessoa mesmo. Vou responder ele, que ele também Sim. fez uma pergunta em cima. Eu tô falando de ações e discurso do Pedrinho. Números não, ainda não entrei no negócio de números com relação ao Pedrinho. Sim. Eurico, eu sou suspeito de falar. Que eu morava numa favela, ele me tirou, me deu uma casa para que eu fosse jogar no Vasco, me tratou sempre bem, até o último dia da morte dele, eu sempre estive próximo a ele, sempre gostei muito dele. Se eu tivesse jogado só, assim, 6 meses no Vasco, tivesse ido embora, ele tivesse feito tudo isso para mim, já teria valido. que é até pouco, se for falar de dinheiro. Sim. Mas a ação que o cara teve, uma mudança na minha vida, porra, eu gosto muito do cara. Mas nem assim, se você pegar o que eu te falei no início, os números dele aqui, do outro e do outro, eu vou defender. Eu vou deixar o número falar por si só. Você chegou com quantos anos no Vasco, Valdir? Só pra gente fazer Cheguei com 16, mais ou menos. E foi alguém que te levou até o Eurico que te viu? Como é que funcionou isso? Só pra entender. Eu fui comprado pelo Flamengo e o Vasco me tomou do Flamengo. Comprou do Campo Grande também. E quando você fala da casa que ele te tirou da favela, foi já com 16? Já com 16. Ele botou a sua família nessa casa, é isso? Ah, Bacana. ali em São Cristóvão? Não, pô, em Santíssimo. Entendi. Então eu gosto do cara. Eu tive um convívio bom com o cara, um dia a dia. Eu tive tempo pra conhecer o cara. Mas você tinha muito potencial também pro cara te ajudar. Pô. Não. Foi um ajudando o outro, né? Não citei nem isso. É. Quando você tem, assim, eu tinha potencial desde garoto. Lógico. Mas ele me levou e vamos falar agora de números. Os números eram isso aqui, cara. Os teus na época, né? Eu ganhava R$90, pô. Não, Eu lógico. fiquei até 19 anos ganhando R$90, 20 anos. Mas ele sabia que você ia entregar o que entregou. Pô. Você Não, fez 350 eu sei, gols. mas eu tô falando da minha época. O futebol era isso. Eu ganhava R$90 no Júnior. Sim. Ganhando Taça São Paulo, ganhando título. Pô, R$90. Mas era o processo. Todo mundo ganhava um pouquinho mais e tal. Mas as ações que ele teve comigo, ele me trouxe de volta. Depois até a gente vai conversar esse assunto. Ele me trouxe de volta pro Vasco no momento que eu mais precisei. Sabe quando tu tá... Sim. A lei antigamente Desgostoso. era a lei do passe. Você não assinou um contrato, você tá preso. Não vai jogar. Até ser julgado era complicado. Eu peguei o início ali da mudança da lei do passe. Pra Lei Pelé. Ele meteu a mão, me puxou, veio pra cá, porra. Voltei, me deu a mão, rendi novamente. Depois eu fui até pro Al Nassr, de Dubai. Rendi novamente. Então essas ações que ele teve, entre outras particulares, conversa, eu gosto muito dele. Lógico. Não tô negando nada do que se passou com ele. Sim. Nada da gestão que A gente entende. teve parte muito boa e teve parte ruim. Teve. Isso aí. Agora, a parte de números lá de dentro, eu não sei. Eu sei o que vem de fora. Não é defesa, de maneira nenhuma, que eu não critiquei nem o Roberto, nem o Não, a Campelo, gente nem o entende. Pedrinho. Só te falando do momento. Vários da ex. diferença. Mas esse era o tratamento Quem conhece o Eurico pessoalmente, acho que É muito grato, né? é 90 e poucos %. Você ia vai dizer ver, as isso. pessoas são gratas. Já sentou pessoas, aqui. Pô, todo mundo ajudou elogia muita muito gente o pobre, Eurico. ajudou muita gente pobre no entorno ali daquele processo Vasco da Gama, nos seus momentos grandiosos, o dinheiro pintava, ele ajudou Você é muita mais gente. um que fala bem do Eurico aqui com a gente. É. Não, eu gostava dele. E eu vou te fazer uma pergunta agora, Mas olha, Vade. ele não só fez bem pra mim não, tá? Fez mal também. Teve uma falhazinha ou outra, mas era Mas é meu normal. amigo. Tem dinheiro pra receber meu do Vasco amigo, lá ainda, né? Não, isso aí são coisas do futebol. Mas É tem, ele, mas coisa- tem, mas tem, minha tem pratinha valores a tá receber. Lá, minha pratinha tá lá. Essa hora vai chegar, né? Ah, não. Aí depois nós vamos falar sobre essa hora. Também, aí, se também vai tem essa chegar. mudança dessa hora aí, mas deixa isso pra depois. Eu vou fazer uma Parece que pergunta. tem uma galera que tá passando na frente É, aí. água. Mas deixa isso pra depois. Deixa isso pra vamos. depois. Vamos. É isso aí Marlon, que eu tô puto pra caralho. Pega um copo aqui. Vamos lá. Pega um copo aqui pra hoje. Não, eu vou te fazer uma pergunta.
Pra te aliviar, então, já pra você não ficar tão puto. Cara, Talvez uma pergunta que você já deve ter respondido 1000 vezes na sua vida. 2 minutos que eu já volto, Vai lá, segue o baile. pega o copo lá. Da onde surgiu teu apelido Valdir Bigode? isso aí. Cara, uma eu era curiosidade. menino e já tinha um bigodinho. Tu já tinha bigode Já tinha com bigodinho. moleque? Então Moleque. sempre foi o Valdir do Bigode. Mas, 16 fininho e Porra, eu tenho mas tu 37 lembra não alguém nasce. que tenha colocado esse Não, apelido? não lembro. Todo mundo que Assim, tem bigode, o cara do bar, o cara dali, é o bigode, é o não sei o que bigode, é o nome, primeiro nome, o segundo. Aí fica. Pois não, ninguém pode me chamar de bigode. Porque todo mundo é bigode. Não, eu sou o Valdir Bigode, ele é o João Bigode. É isso. Ficou, foi engrossando, ficando legal. Hoje se tornou o Valdir Cavanha. Mais eu vim coroa. até em homenagem também ao Valdir. É isso aí. Eu não posso vir porque eu tenho 37 e não nasce. O Valdir com 16 já tinha bigode. Pô, queria até agradecer o Leonan, que o Leonan falou assim, pô, a galera dos 30 e pouco, eu já tô nos 40 e pouco, mas obrigado pelos 30 e pouco, queria. E Valdir, outra coisa que eu vou te fazer. Você foi revelado então pelo Vasco, né? Sua passagem profissional, sua transição foi no Vasco. Mas não vai. Qual foi o estádio? Muita gente hoje, pô, fala muito bem de São Januário. Hoje, cada dia que passa, tem mais arena, né? Ah, tudo é arena, tudo muito gourmet. E São Januário é um estádio raiz. Eu queria te perguntar qual foi o estádio mais prazeroso que você jogou, se foi São Januário. E se não foi, por quê? Qual foi o estádio mais Cara, quente, mais prazeroso que você já jogou assim? São Januário foi minha casa, né? É em termos até hoje, porque sou vascaíno, mas o estádio, pô, Maracanã. Maracanã pra você, né? Maracanã foi o berço pra todo jogador do Maracanã era um futebol. palco. É um palco. Não é que carioca, é futebol. Não, Mundial. O final da Copa de 50. Porra, tem toda uma. Como é que eu posso dizer, cara? Toda uma magia. Uma mística. Uma mística em romantismo. torno. Você- Antigamente Pô. era gostoso, a arquibancada sem cadeira, cara. Aquele Então, cimento, pô, aquilo era bom só demais, assim, cara. fugindo rápido, mas dentro do assunto. Você viu o estádio lá nos Estados Unidos? Sim. Todo mundo sentado no degrau. É. Tem um que é assim, né? Lá, um que é aberto. O jogo agora. O Botafogo até se despediu, jogou agora. O Rose Bowl? Rose Bowl, né? Rose Bowl. É. Viu? Eu acho, na minha humilde opinião, tinham que manter, assim... Não tinha que manter, não. Eles tinham que ter deixado, assim, o Maracanã Mas do mesmo Mais jeitinho. charmoso, né? Reformar ele todo, mas não mudar as características dele. Aquela arquibancada ali, aquela geral, era magia. Cara, Quebrou-se uma magia. Tu Quebrou. gostava Fazia- da geral, Valdir? Pô, tá maluco. Faz um outro Maracanã. E deixava aquele lá só pra porra, final. Bota mais polícia, mais segurança. é, Botar final ali, porque tu tinha uma parte dos R$100 sim. e a parte dos R$10, pô. A Eu sua nunca fui de o geral no povo- Aí, Maracanã. eu e meu- é um negócio que eu tenho, assim... O meu eu teria único- muita vontade de ir. Pô, tu vê um cara... Eles faziam gol e iam ali. Muito lá perto, com muito os- perto. pô, O meu único jogo de geral, o Valdir estava em campo, foi o final de 2003. Ficou bonito. Eu não consegui ingresso, Top, parque mas bancada, tinha fui de dinheiro geral. pra fazer outro, fazia outro. Pô. E deixava o Maracanã, esse estádio aí nos Estados Unidos. É aquilo ali. Tem um charme, né? Ele Tem um charme e do maior, estádio. fica mais capacidade e acaba diminuindo. Talvez por questão de segurança, tudo tá virando essa arena. Por isso que eu te perguntei do qual foi o estádio mais charmoso. Então, vou anotar aqui que Aí foi o tu Maracanã perguntou- antigo. Tu perguntou de São Januário. Eu acho que São Januário, Vasco, assim, já tá ultrapassado. Já o Vasco também, tá né? perdendo muito dinheiro. Todo jogo gosta de jogar em casa e perde muito dinheiro. Deixando de ganhar Perde dinheiro. no mínimo 30 mil pessoas por jogo. Exato. Aí faz uma multiplicação, volta pro papel, pra caneta. Faz aí nos últimos 10 anos. Ah, não ia dar isso tudo, mas que desse. Pelo menos mais 15 mil pessoas no estádio. Nesses últimos tempos aí, o Vasco, pô, a torcida inflamada. 15 mil pessoas no estádio. Multiplica aí quantos jogos o Vasco jogou. 30 jogos por ano aí, Mais ou menos, é. mais ou menos. Sim. Aí tu pega aí nos últimos 20 anos. 30 jogos por ano, tal. É um número muito grande a parte financeira, pô. É o que a gente fala de pode investimento perder. e não gasto. A reforma do estádio, ela tem que ser priorizada por isso, porque você falou milhões e milhões, Se você bota mais 15 mil pessoas ou 30, dependendo dos jogos, você recupera rápido. é bebida, é comida, é estacionamento. Venda de lá, camisa. Venda de camisa. Muita Cara, gente vem de fora, quer vir, não Não consegue consegue. comprar mais o ingresso, pô. Isso aí, Exato. investimento. A gente tá citando investimento e o Valdir há pouco tempo, ainda agora, falou de uma coisa que a gente conversa pra caramba no grupo, que é o quê? Trazer jogador bom, ele vai se pagar, Sim. ele vai vender pra caramba.
o Koif, meu amigo Koif, você que fala isso pra caramba, o Valdir citou o teu exemplo aqui falando disso. E, cara, é uma coisa que, assim, o Pedrinho, há 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, ele falou, deu uma entrevista dizendo que ele seria certeiro, teria que ser certeiro, e que iria em nomes, ele deu a entender que ele iria em nomes grandes. Ontem, eu não vi a entrevista que ele deu, foi meu irmão até que postou lá no nosso grupo, dizendo que o Vasco não faria loucura. Não é questão de loucura, é questão de ter coragem, saber que pagar, a torcida do Vasco vai comprar, cara. Pô, traz o jogador grande que ele vai se pagar. O Paê foi uma tentativa dessa, mas não foi o Pedrinho, né, o Paê? Não. Ventilaram o Thiago Mendes, né, o volante que era do São Paulo, que tá lá fora. O Coutinho tem essa... O Coutinho se pagou, se pagou no número de sócios. De camisa, imagem. Mas aí é isso. O estádio não fica cheio. Você acha que o estádio fica cheio por quê? Porque a torcida espera do Paê, a torcida espera do Coutinho. Eu ia pro estádio pra ver Valdir, pô. Eu acho que um grande passo pro Vasco melhorar, lógico, obviamente tem que haver grana, mas um grande passo seria a reforma de São Januário e o aumento de São Januário. Acho que caber ali 30 mil pessoas vai gerar uma receita, assim, sem tamanho. Acho que seria um passo importantíssimo. E o Pedrinho, até no discurso dele, fala muito sobre isso, né? Sim. Só que ele precisa disso pra fazer, né? Tem que fazer, tem que ter ação. Vamos voltar no discurso? Tem que ter ação, né? Chega... Pô, há quanto tempo tá se falando... Quanto tempo não? Esquece o tempo que começou antes. A ideia é reformar São Januário, aumentar, arrumar o... Como é que Desde o Dinamite já tem essa ideia. Deixa eu lembrar o nome. Porra, o cara falava um nome bonito, até de filme. Nano... Como é que é? Nano não sei o quê, uma porra que vai vender... Vai vender um bagulho lá, sei lá, o torcedor vai comprar, que vai botar o nome, vai fazer isso, vai crescer o estádio. Name right. Name right. Vai fazer name muito bom. Name right. Isso aí desde antes do... Porra, campeão fez live. Exato. Pro Name right, pra vender com o cara da W Torre, não foi? Com o cara da W Torre. A W Torre já tá. Rapaz, teve gente. Já construiu do Palmeiras. Calma, não vou citar. Ô, Valdir, eu tenho um sonho pra cacete na minha vida. Pegou, botou uma pessoa do lado, esticou a camisa. Tem coisas que não se fala. Só de você mostrar. Já se entende. Pra todo mundo vai entender. Uma mulher, um presidente. Um candidato a presidente com uma mulher e com uma camisa postada. Estão lembrando? Lembro. Me ajuda. Depois a gente bota esse na edição. Não, tu lembra? Eu te ajudo, Na edição a gente bota. Aquilo tá dizendo o quê? Já tá certo aqui, já tá certo. Tá certo ali, tá certo aquilo lá, tá tudo certo. Vem pra mim. Você tá vendendo, né? Já vendeu o peixe. Só não entregou, mas vendeu. As ações falam muito mais. Vendeu. Vendeu ou não vendeu? Sabe que tu ainda não pegou, não. Tem quantos anos, cara? Tem que pegar, pô. 38. E eu vou Foi postado lá, vai ser isso aqui. A gente vai postar no nosso vídeo depois. Vai ser isso aqui, já tá certo. Eu tenho um monte de sonho pessoal, Valdir. Pô, tá doido. Só me falta grana. De repente, o Vasco tem esse sonho de fazer o estádio há muitos anos, como a gente tá mencionando aqui. Mas cadê a farpela, gente? O dinheiro já estava no bolso, o contrato assinado, já estava tudo fechado, tudo bonito. Vote em mim. Tu me fala, pô, tô mentindo? Não, tá não, velho. Tá não. Depois a gente fala a verdade, não, tô falando a verdade. A gente já teve muita coisa, a gente já passou por muita coisa de Vasco. Até eu falei, puta que pariu. Vou receber agora. E nada. Vai chegar a minha vez. E ainda não chegou. Não, vai chegar acelerado. Porque a gente falando no papel e na caneta, 20%. É 20% que a lei determinou. Recebeu, 20%. Vendeu um jogador, 20%. Vendeu uma casa, 20%. Porra, vai reformar o estádio, vai entrar 300 milhões, 20% pra cá. Calma aí, rapidinho. A lei determinou 20% de qualquer receita. 20% da receita. Pra quê? Pra pagar dívida? Pra pagar a sua dívida? Não, minha não. Dívida de todos os atletas. Eu não sabia dessa informação, não você sabia? Atletas não. Não sei se quando a bateu. Justiça eu não sabia disso. Diz o seguinte, 20% da receita, se eu não me engano, acho que é 20%. Tem que ser destinada a pagar dívidas. O que é receita? Tudo que entra. Sim. Acabou. Então, sim. Não sei se botou um pedacinho pra lá. Mas isso não tá acontecendo.
Não, parou. Agora a gente já tá em outro assunto. Agora entrou em recuperação judicial, pediram o bloqueio, não paga mais outra nada. parada, Esse é um assunto... Vasco, tu acha que o Vasco vai andar? Vai ser difícil, realmente. A gente torce. Você torce ainda, né? Isso que eu ia falar lá atrás no Flamengo. Papel e caneta. O que o Flamengo fez? O Palmeiras fez? Vem aqui, vamos juntar tudo que deve. Juntou. Tá o bolo aqui. Calma, pessoal. Porque, na verdade, esse bolo que tá aqui, uma parte já está em processo de penhora. Aí criou-se a fila. Não penhora mais. Entra na fila. Tu entrou na justiça, entra na fila. E tem os outros que ainda estão na justiça. A ação está correndo. Então, tu tem lá 500 milhões, na verdade, tu só tem 250. Os outros 250 vai vir no futuro, daqui 1, 2 anos, sei lá. Mas a receita que entrar, paga. O Flamengo pagou, pô. Palmeiras pagou, o Atlético pagou. Aí eu posso te dizer de carteirinha. Como é que tu sabe que o Palmeiras pagou? Sei porque tá gigante. E como é que tu sabe que o Atlético pagou? Porque o Atlético me devia e ele me pagou. Me chamou para o acordo e me pagou. Chamou todo mundo, chamou de bola, vem todo mundo. Toda quinta eu tô aqui. Vem fulano, ia lá 10, 15 pessoas. Traz o advogado. Você aceita isso aqui? Ou você aceita isso? Ou você espera mais um pouquinho? Já tá um tempão sem... Quem não quiser acordo... Sim, pois é. Quem não quiser vai continuar esperando. É a nossa sensação mas de que... receber. Não vai receber com 20 anos, vai receber com 5. Porque ele vai pagar todo mundo no acordo e você vai sobrar. Aí ele vai ter que te pagar. É a sensação que a gente tá patinando muito e não tá andando, né? É exatamente isso. Valdir, eu vou trazer um aspecto... Não anda. Eu quero falar mais um pouquinho da sua carreira. E aí a gente tava falando do seu surgimento lá, 92, do seu o estádio que você mais gostou. Se você lembra do seu primeiro gol, essa é uma pergunta que eu queria te fazer também. Como é que foi a tua subida? Se você lembra do teu primeiro gol? Eu acho que o meu primeiro gol, não tenho certeza. Ou da primeira partida, você lembra? A primeira partida que te estreou? Cara, eu acho que eu fui a Mato Grosso num amistoso e fiz um gol. Eu acho que foi. Vou tentar dar um Google aqui, então. Não me lembro, cara. Não me lembro, assim... Quem foi o treinador que te deu a primeira oportunidade, né? Quem era o treinador na época do Vasco? O primeiro jogo que eu fui no Vasco acho que foi em 91. Foi contra o Flamengo. Eu acho que o treinador era o Lopes. 9-1. Edmundo tava. Não, 9-1 ou 9-2. Edmundo tava? Não, Edmundo não tava, não. Eu acho que foi... Eu não lembro. Essas coisas tem muito tempo, filho. Porra. Eu lembro que foi um jogo contra o Flamengo. Acho que foi o Lopes. A Iá não me ajudou muito aqui não, mas ela fala que você fala de 92, do seu título da Copinha. Deve ter sido algum jogo pós-Copinha de 92, né? Eu queria saber se tu lembra dessa emoção, porque a gente viveu agora há pouco tempo. Jogadores que têm se emocionado muito, né? Você percebe algumas ações, por exemplo, o jogador que sobe da base. A gente sente uma diferença muito grande hoje, que o jogador sobe da base e parece que você olha pro cara, parece que o cara já é assessorado com... Já tem 2, 3 empresários. Não parece. O cara, hoje, quando o cara 12, 13, 14, 15 anos, se ele for um jogador normal, ele tem alguém perto. Se ele for um craque, tá assim perto. Se ele for diferenciado. E até pro cara falar, cara, calma aqui. Ele é treinado, ele é preparado. E a emoção dele é muito baseada em tudo que acontece com ele. Parte financeira, a parte de alimentação dentro de casa, a própria casa onde ele mora. Um moleque hoje com 16 anos já ganha um bom dinheiro, pô. Já tem uma boa casa, tem uma boa alimentação. Botam ele para estudar, ensinam ele as coisas. Já tem um empresário, calma, vamos por aqui, ensina os pais. Existe esse diferencial para nossa época, assim, da minha época. Para trás de mim deveria ser muito pior, pô. Os caras hoje fazem até inglês, né? O Andrei Santos, porra. Já tá fluente, né? Saiu do Vasco, já o Zé Ricardo falou que o moleque fazia aulas de inglês, já pensando já no futuro. Exato. O clube, por exemplo, o Vasco tem uma escola ali dentro. Ele vai dando um suporte para todos aqueles jogadores que estão ali. Os que se destacam mais, aí voltando naquele que eu te falei, que é craque e tal. Os caras, pô, isso aqui dá um diferencial. Já empurra ele mais rápido. Hoje ele tá muito mais preparado. Ele não dá entrevista no calor do jogo. Aquela lotado ali, o jogo acabou, tu perdeu. Imagina tu perder. Como é que era na tua época? época? Erro do juiz. Ou, sei lá, ou tu ganhou.
O cara, o calor da emoção ali, suando, transpirando, todo sujo, pau comeu. Como é que é ele dar uma entrevista? Perna cansada já, Tu cabeça tá morto, cansada. tua cabeça não funciona direito, tu dá entrevista, pô. A gente tava comentando aqui em off, né, que ele falou assim, Diferente. falei com ele, pô, Valdir, lembro de você jogando, e, por exemplo, final de campeonato eram 200 repórteres na beira do campo. Tudo que tu imaginar, filhão. Tudo que tu imaginar. Hoje ninguém entra, é selecionado. Crachá. Ó, vai ser esses 2 jogadores, mas aí se um se destacar muito, ó, pô, trocar lá, bota ele, vai. Aí quando tu passa, o teu assessor já te pega, ele entra, vai lá no meio de campo, já te panha. É verdade. Antigamente não tinha isso, cara. O cara já chegava, já entrava, corria atrás de você 10, tu fez o gol 10. Tinha E que, aí, tinha que ter calma aí, uns pô, 10 calma aí. assessores, né, porra? Calma aí, vamos falar, calma aí. Um querendo falar, calma aí, pô, vamos falar de boa, falando. Pau comigo, irmão. Você tá falando da periferia do jogo, né? O teu auge foi em 92, 93 no Vasco? O que você considera que foi o teu auge? Foi o Vasco? Cara, Ou foi o São Paulo? auge que tu diz é o quê? A melhor fase parte de técnica, tempo? parte física, que você mais Tu meteu tem gol. isso, altos e baixos em todos os momentos, todos os anos. Mas qual foi o momento assim que não tem? Eu tive vários momentos bons e ruins, cara. Assim, não tem um que eu possa te passar. Porque eu te perguntei isso por quê? Porque eu ia te perguntar, porque vamos supor que seja 92, 93. Foi a época que ele tava no Vasco, né? Foi quando ele apareceu. Ali eu Quando ele surgi, ele era um apareceu. menino, De cara. lá pra cá são mais de 20 anos, né? Uhum. Não, Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. anos. Você tá falando da periferia do jogo, as diferenças de lá pra cá. E no jogo, o jogo jogado, bola rolando, você percebe muita diferença da tua época pra hoje? Quando você olha... Vamos falar de Brasileirão mesmo. Você olha pro Campeonato Brasileiro, você olha pro que acontece dentro de campo e o que acontecia na tua época. Você percebe muita... Aí não dá pra perceber porque eu não tô lá, pô. Tu tem que estar lá dentro pra tu perceber. O de fora é muito superficial, tu fica imaginando coisas. Tu por tem que exemplo, estar ali dentro. A gente aqui antes tinha comentado muito no futebol que o Valdir jogava, que ele sempre teve uma dupla, né? Sempre, normalmente, jogava em dupla de ataque, que é algo que já não tem tanto hoje. Hoje, dificilmente você vê um time jogando com Talvez o dois Valdir hoje atacantes. jogasse aberto, né? Talvez o Valdir hoje, no futebol de hoje, teria, pela velocidade que ele tinha, pela capacidade de drible, ele jogaria de ponta. Seria um cara versátil, né? É. Fazendo tanto do de Teria 9 essa facilidade. Teria essa facilidade. Mas, por exemplo, falando de dupla, assim, teve alguma dupla de ataque que você, porra, esse cara aí combina muito, a gente deu muito certo, Cara, tabelava muito. Entendi a pergunta. Eu sempre tive, assim, até pelos times grandes que eu joguei, sempre tive um puta de um parceiro de ataque. Mas o principal foi o Marques no Atlético, Eu ia pro porque a Marques. gente jogou mais tempo junto. Deu tempo de fazer o gol, fazer o cruzamento, mostrar que é amigo, um monte de jogos para virar ano. Não, e com o casava, cara, virar um Casava campeonato. casava muito a dupla, até porque É, o mas Marques eu era, tive- era o eu tive tipo de outros cara que parceiros. preparava, né? Mas eu Jogou tive muito, outros Marcos jogou parceiros muito. também, pô. Seleção, Até- chegou na seleção, Marcos. Até pra gente poder comentar o seguinte. Primeiro, o cara tinha que te servir. Depois, você dava o retorno, né? Porra, Eu já porque te expliquei, é mais ou menos assim, o último homem. Quem é o último homem ali? É o centroavante. Tem que ser... Tu não vê hoje, os caras dão uma entrevista assim, ó, nós temos que preparar o jogo para determinado jogador. Sim. Tem que preparar. Porque não adianta, vai preparar jogo para lateral, o lateral vai fazer 1, 2 gols na vida. Se bobear. Se ninguém der na boca do Verratti, ele morre de fome. O Cano, como é que o Cano joga? Se ninguém Ele der na vem no boca- meio, é um desastre. Não, Ele vai de um lado, é outro desastre. Ele fica ali no meio tempo. que dar na boca Agora dele. ele vai para, puta que pariu. O Cano é mete bom. gol, né? o Cano, E o O Verratti Verratti também. também. Pra finalizar, eles Não são foi bravos. assim a carreira toda. Eu conheci ele quando É. veio pro Vasco. Você- Mas o rapaz é brilhante. É, O Verratti ainda com mais dificuldade que o Cano. sim. Sim. Muito mais. Muito mais. Mas ali pertinho, jogou uma bola E ali, tem a bola aérea ele forte ele demais. pega. Vamos lá, um outro. Cara, hoje Tem um... Não, eu não tu gosto de enxerga- citar muito não, senão o cara... tu tá enxerga criticando, alguém, que você vê, quando depois que você parou de jogar, pode ser agora, ou depois tu olhou assim e falou, pô, esse cara lembra muito como eu jogava. Tem as características parecidas. Tem alguém, algum Nunca- jogador nunca, que nunca você... pensei nisso. Não, nunca- nunca pensei Nunca passou nisso. pela... Ainda mais hoje que, assim, o Vasco não, o Brasil, cara, tá carente, né, de um 9, né? É.
A seleção não tem ninguém ali pra jogar. Dono da camisa Ninguém veste a camisa. Eu até, assim, tô muito surpreso com o rendimento do Igor Jesus. Muito bom. Me surpreendeu muito. Mas eu ainda acho que ele não é um jogador de seleção. Mas, cara, jogador de seleção, o que é um jogador de seleção? Bota o cara lá pra jogar e dá sequência pro cara. Exato. Não tem sequência, até porque a seleção é difícil de ter sequência, porque não tem tempo. Não tem sequência. Não treina, não joga, não faz nada. Quando vem, joga aqui 2 jogos, vai embora. Aqui, vem aqui, vai embora. Mas então, na tua época era difícil pra caramba. Vamos lá, com o que você apresentou no Vasco, se você tá jogando hoje, eu acho que você seria um cara... teria chance na seleção. Na minha época, eu poderia ter tido chance na seleção. Tem uma mágoa disso, não? Mas tinha jogador pra caramba. Convivo bem com isso, nunca tive esse... Mas na época não tinha uma chateação? Pô, não, nenhuma. Problema nenhum. E nem por isso, você gostaria... Claro que eu gostaria de ter tido a chance. E você até considera que chegou num nível de... Tive números pra isso. Eu competia num nível... De seleção, pra jogar de seleção. Me comparando com alguns jogadores. Tem uma meia dúzia ali. Aqui, tá? De comparando com o jogador. Não, eu nem gosto dessa comparação. Não, mas vai ser legal. Eu não gosto porque eu não gosto de me indispor com algumas coisas. Não, mas por exemplo, tu vai falar assim, o Romário. Porra, meu irmão, não tem nem comparação. O cara vai jogar e você concorreu com ele. Você concorreu com ele. Concorri com ele. O Ronaldo veio um pouquinho depois de mim. Mas ele já foi, não... Absurdo. Não dá pra comparar, Aí quem mais? O Bebeto. Dodô era da tua época. França. Luizão. Viola. Aí tu já tá entrando no meu patamar. Tá chegando mais no seu nível. nível. Aí tu pega, por exemplo... Elber era titular por um período da seleção. Que o Valdir tava bom jogador. Aí tu pega essas características, vê as minhas características, sim, no papel mesmo bonito. Vê ali. Bate, né? Paulo Nunes, Jardel. O Paulo... O Jardel um pouquinho mais atrás, bem atrás da gente. Depois que ele foi pro Porto, que ele virou um... fazedor de gol. Porra, meu amigo, eu gosto do Jardel muito, muito, muito. Vocês são amigos? Eram amigos? A gente é amigo à distância, mas sempre que tá perto... A gente conviveu, concentração, comeu junto. Legal. Jogou, acho que a primeira eu não lembro, a segunda taça São Paulo. 93 com certeza estavam juntos. O Jardel jogou de centroavante na segunda taça e eu vim pro lado, pra ajudá-lo. Entendeu? Aí tu tem que comparar o jogador, quantos cruzamentos ele faz, se ele tem velocidade, se ele consegue chutar com a perna esquerda, se ele cabeceia. Vai fazendo esses comparativos, tu vai ver que eu tô no bola ali em cima. Com certeza. Aí já entra uma questão extracampo. O cara que foi convocado, jogou com aquele treinador ali, porra. O cara já conhece o cara. O empresário, porra, cara, já... Tu vai todo um contexto. Sim. Você se achou melhor que os caras? Nunca. De boa. Não foi a seleção? Não. Gostaria de ter... Nem na Amador eu fui, pô. Mas você considera que houve injustiça? Não trato como injustiça. Minha carreira foi boa pra caramba. Aproveitei tudo. Aproveitei o lanche, a viagem, o cochilo. Aproveitei a porra toda. Meteu mais de 300 gols. Quando quando eu tinha 27, 28 anos, eu já falava, vou parar aqui, ó. Nesses anos aqui. Aí, 28. Menos um. Vou parar aqui com os 35, 35. Você parou com quanto? Eu parei com 34, porque eu me machuquei. Aí fiz 3 cirurgias seguidas e me ferrou. Mas eu já parava, menos um ano, minha cabeça fui preparando. Quando saí do campo, agora eu vou me cuidar para eu não ter problema nas pernas. Talvez eu volte. Fiz uma cirurgia e fiz outra 3 de 9 meses seguida. Aí não deu mais. Mas eu me preparo. Tu viu dos números? Papel e caneta? Botar papel e caneta, irmão. Tudo ali bonitinho. O Valdir... Pra tu ter um preparo pro futuro, pra tu sofrer menos. Sim. Eu sofri? Sofri menos do que a maioria. Sim. Eu jogo pelada... Jogo, me divirto. Não sou jogador. Fica só esperando lá, né? Pô. A gente falou de 350 gols, mas se for olhar pra participação, tem muito mais. E participação porrada. Com assistência. Conta isso, conta aquilo. Mas eu não fui, mas gostaria de ter ido. Seria uma maravilha, uma bênção na minha vida. Teria ido mais à frente. Quando o cara veste a camisa da seleção, ele vai bem mais à frente. Em todos os sentidos. Mas eu não tenho, assim... Assisto jogos bem, na paz. Minha carreira... Consegui viver pelada, bem, em todos os sentidos. Legal. Deixa eu te falar. Na pelada, hoje que
você não tá mais, né, correndo tanto. O Leonan, ele era... A gente se conheceu através de um grupo de vascaínos. A gente foi jogar uma competição do Vasco. 2013, né, eu acho. E aí, o Leonan se tornou o treinador do nosso time. Só que só tinha... O mais jovem. Então, Um deles. Não, mais jovem não. Não, Valdir, eu só pareço jovem. Eu sou mais velho que esse amigo aqui, ó. Ó. Tá acabado. Só que o seguinte, quando a gente se conheceu, eu hoje tô com 44, tinha 35, 36 na época, e o nosso time só tinha uma garotada. A gente começou com um time mais veterano, mas depois para jogar as competiçõezinhas, a gente precisou da garotada. A gente era os mais experientes. E aí só tinha eu assim, eu era o coroa do time. Isso. Né? E o que acontece? Ele começou a me deixar fora por conta da questão física, acredita? Eu jogava de pivô lá na frente, queria fazer o... A primeira frase que você falou, meu amigo, ele não é teu amigo. Aí, Valdir, sabe o que acontece? Eu tô querendo só fazer um comentário, porque você, assim como eu, não joga no time do Leonão hoje, mano. Leonão corre, o Leonão prefere só o físico. Ele quer intensidade. Pergunta perguntinha. Faz uma pergunta. Mas olha só, você, nesse pós-carreira, depois você teve a oportunidade de voltar ao Vasco como auxiliar, né? E até chegou... Posso te interromper? Pode. Antes do pós-carreira, ainda na tua carreira, 2 perguntinhas. Se você tem o título mais marcante e o treinador que você mais gostou de trabalhar. Eu ia perguntar justamente assim, isso aí. O título Sobre marcante. o treinador. Eu tive só eu tive, assim, ganhei algumas taças, tá, mas não tive um título, assim, de máxima expressão. Mesmo fora do Libertadores. Mesmo assim, fora do eu joguei Libertadores. Você parece que ganhou a Comembol, não é isso? Mas essa sul-americana aí. É a sul-americana. Mudou o nome ali. Mercosul. Não, foi pelo Atlético. Ele ganhou o Comembol mesmo. Mas era Mercosul, não era ou não? Não, era ele ganhou Comembol. Era Comembol na época. Que representa hoje a Sul-Americana, que representou um dia a Mercosul. A mesma coisa. Tá. Série A, Série B. Quem não joga ali, joga aqui. Tá. Não é convite, é por classificação. Sim. Libertadores, na minha época, quantos times iam pra Libertadores? 2, 3. Era menos. No Brasil, que você quer dizer. Era o campeão e o vice. Era pau comia. Difícil pra cacete. Aí um time chegava, um cara ali, montava um timaço e tal. Era isso. Mas o tricampeonato, como se fosse um título desse, porque estadual, né? o estadual, representa até hoje. muitos de vocês não sabem, o estadual era um título considerado top. Valeu muito já no passado. Tanto que você jogava um clássico com 100 mil pessoas, 100 e poucas mil pessoas, e você jogava uma quarta de final, semifinal da Copa do Brasil vazio. Isso aí. Por causa da rivalidade ali, o derby e tal, o Vasco, mesmo. Mais ou menos isso. Os times eram grandes, os times eram muito bons. O campeonato carioca era tinha mais valor, né? Era o melhor campeonato. É como se tivesse. São Paulo, assim. Até porque os salários eram muito pequenos e você jogava a maioria dos jogos do brasileiro com um público inferior e você vivia praticamente ganhando bicho. Você jogava no Maracanã com 120, 130 mil pessoas. E de repente enfrentar um Flamengo Fluminense pelo estadual, o bicho era maior do que enfrentar um Curitiba pelo Brasileirão. Pô. Né? Claro. Por isso que de repente inflamava mais. Era mais ou menos. Aí eu já não sei o tamanho e a grandeza dos campeonatos. Hoje a gente vê o brasileiro tudo lotado, pô. Não, top. Hoje mudou. Fizeram uma ação, mudou a cultura e tal. Na Copa do Brasil hoje, uma primeira fase, tu joga um grande contra o pequenininho lá, é uma loucura. Tu vem jogar aqui e nego lota. Mudou. Pô, joguei 10h30, 11h30, quase meia-noite acabando o jogo, serenando com 4 mil pessoas, pô. 3 mil pessoas. Você tá doido. Sim. Lembra desse? Lembra um pouco disso? Lembro, com certeza. Então, o Vasco na Libertadores 98 começou com um time meio misto, que foi campeão. Começou perdendo, não dava dentro. E os jogos estavam vazios. É isso aí. A arquibancada sempre vazia. Te respondi a primeira. Jamais acredito que aconteceria hoje. Te respondi a primeira. Foi. A tua resposta é o tri do estadual, então. É, o tri. Legal. E o treinador... que te marcou. Eu tive alguns treinadores, porra, bem legais, conversa fiada pra dedéu, papo bom, resenha boa. Quem? O Jair,
O Joel também, o pessoal de conta resenha cada boa. história do Jair, né, Eu tive o Carlos Alberto Torres. Tem que falar o Jair, quem é o Jair? Jair Pereira. Jair Pereira. Eu tive o Leão. Conhece. Antigamente tinha muito cara assim de conversa fiada, brincar, se divertir. Pô, acabar um treino, senta aí, vamos fazer um alongamento aqui. Aí fazia um miguezinho ali, acabou o treino, uma resenha, um papo bom do cara, porra, o pessoal se divertia. Antes do treino, resenha. E de entender de treinar. bola, assim, entender de bola. Quando tu fala assim, esse cara, esse aí Cara, a maioria dos treinadores, esses caras entendiam de futebol. Então, aí que vinha a minha pergunta, quando eu falei do pós-carreira, assim, porque aí você passou a se auxiliar e depois você chegou a treinar o Vasco, né, interinamente, num determinado momento. Mas quais são os testes que te trouxeram, assim, inspirações? Um cara que você, aprendeu uma coisa que você, traz até hoje, ou trouxe para aquela época que você esteve ali naquele momento? Cara, a gente sempre aprende com todo mundo e de todas as formas. Como treinador, o que eu peguei, assim... Eu peguei mais as coisas ruins. Bem ruins. O que eu não devo fazer. Entendi. Legal. O que eu vou fazer, posso fazer qualquer coisa, desde que... Não seja ruim. Por exemplo, eu comecei em time da 3ª divisão. Peguei o Campo Grande, a ADI de Itaboraí, peguei... Pô, os moleques sofridos pra caramba. Aí chegou atrasado. Eu vou bater mais no moleque ainda? Não tem necessidade. Cara, jogador, fala pra mim, chegou atrasado de novo. E eu não mudava. O meu time são 11 ali. Os caras chegaram atrasados. Ó, vou te barrar. Como eu vi alguns fazendo. Vou botar o outro. Não. Vai sair desses 11 aqui quem tá mal. Vai sair desses 11 aqui quem não tá fazendo o que tem que fazer no jogo. Aí eu boto o outro. Você conseguia controlar o teu time na disciplina, Controlar na conversa. disciplina, na conversa. Teve um moleque que chegava atrasado pra cá. Mas ele entregava no jogo. Ele não era nem titular. Falei pra ele, cara, vou te mandar embora. Só chega atrasado, porra. Simples, né? O que tá vendo? Fala pra mim, pô. O moleque era muito fechado e tal. Lá na ADI. Fiz isso aqui no Campo Grande. Eu lembro bem porque ele jogou aí, Sabão. Jogou por aí. Porra, Valdir, não tenho dinheiro pra passar e tal. Quanto é a tua passagem? R$4. Quando tu não tiver, tu me fala. Ajudei o moleque. O moleque começou. Ele não era o titular porque o outro era muito maior que ele, mais forte, melhor jogador, tal. Já tinha rodado. E ele era moleque. Mas ele era o meu reserva imediato. Entrava, rabiscava, fazia os caras, botava ele. Esse é um exemplo. Então, eu peguei as coisas ruins. Não vou fazer com os outros que eu não queria que fizesse comigo. Fizeram, alguns fizeram. Eu fui aprendendo isso. Como treinador, era mais de papo. A questão de gestão de grupo que você está comentando, né? Exatamente. Que tá faltando... não é que tá faltando, né? Falar que... Mas o Ancelotti vem muito... Não só por isso, mas todo mundo enfatiza muito essa questão da gestão do elenco. Grupo, Todo mundo gosta muito dele. É um cara que sabe falar. O Renato Gaúcho nem se fala. É extremamente conhecido por isso. Quem trabalha com o Renato ama o Renato. Então, são essas valências, são as características que, isso no futebol é fundamental. Para treinador é fundamental. E já que você falou de alguma coisa de parte ruim, que você falou que não ia pegar um espelho, já teve algum que te queimou, assim? Um treinador que você falou assim, cara, tá me sacaneando. Ou uma parada muito ruim que você viu e falou assim, isso aqui eu nunca vou fazer na minha vida. Te falei, não cito o nome de ninguém nessas coisas. Mas tive... Já teve? Porra. E no amador do Vasco eu sofri um pouco. Sofri um pouco por aí, que eu sou um cara muito de ficar na minha. Sim. Aí fui de boa, fico na minha. E as pessoas ficam imaginando. O que esse cara tá pensando? Reunião, irmão, eu não gosto disso, não. Tá todo mundo ali gostando. Eu não sou obrigado aí com todo mundo, eu não gosto. Não, sim. Isso não serve pra mim. Ou, às vezes, o cara querendo a minha opinião, caladinho. Não fala porra nenhuma, não. Aí nego fica puto contigo com essas coisas. Se tu fizer muita coisa, nego fica puto. Se tu não fizer nada, nego fica puto. Eu fico na minha. Valdir, dá pra perceber que você, assim, não... o seu jeito de ser, você não troca isso por nada. Não, isso aí é uma das coisas que são mais valiosas. E você acha que isso, de certa forma, pode te atrapalhado na carreira? Você nunca foi um cara midiático, você não era... Você é um cara simples. Pô, eu lembro de uma reportagem que foi feita contigo. Me diga se eu estou errado, mas você, durante um bom tempo, tu tinha um Fusquinha, não era?
Não, eu tinha um Fusquinha porque eu só tinha o Fusquinha, pô. Mas a reportagem era justamente isso, falando mas da tua simplicidade. O dinheiro que eu tinha era pra aquilo ali. Aí quando eu arrumei um dinheiro, eu comprei uma casa, pô. Mas aí depois, lá no futuro, as coisas, a parte financeira foi melhorando, eu fui melhorando um pouquinho também. Mas você acha que isso, de certa forma, assim, em algum momento, pode ter te atrapalhado o fato de você, né, não ser um cara tão midiático, não gostar da questão da panela? Não tô, eu faço o meu aqui, sou correto. Tu acha que isso, em algum momento... Nem a questão da panela. É a questão das pessoas, porque estão fazendo uma coisa que tá dando certo, acha que todo mundo tem que fazer. Ela pode estar dando certo momentaneamente. Eu tenho outra visão. Uhum. Eu sigo a minha linha a vida inteira e sempre deu certo pra mim. Mas na minha linha eu não coloquei você, não coloquei ninguém. Quem quiser vir, vai vir. Quem não quiser... Uhum. Mas o número foi muito alto, muito baixo. Não importa. A vida que eu quis seguir, eu segui e funcionou. Tu teve empresário, Valdir? Tinha alguém te assessorando? Tinha uma pessoa que andava comigo, me ajudava e tal, mas não... As transferências, quando chegavam pra você. Não era o suficiente. É. Eu conseguia desenvolver as conversas, a parte financeira, bem. Você comentou com a gente aqui em off que você mesmo trazia seu scout, né? Algum presidente do clube te ligava, como é que você chegava? Bem simples, o cara quer te contratar. Quanto você quer ganhar? Não, diz o senhor quanto você quer me pagar. Quanto você me oferece. Porque o senhor já tem lá o seu. Ele não está produzindo. E eu estou produzindo aqui. Então o senhor quer me levar para lá para produzir para o senhor. Quando você paga ele, vem aqui e me oferece. Se for melhor aqui, eu não vou te dizer quanto é que eu ganho. Mas bem simples, um papo suave. Sim. Rindo, contando piada. Uma conversa aqui, por exemplo, quanto você quer ganhar? Isso, já acabou a conversa. Mas o interessante disso... A gente brincava, conversava tal, para acertar o negócio com uma tranquilidade, criar um laço ali. O interessante disso é que hoje o atleta ele tá completamente à parte do que é tratado quando o clube quer contratar ele. É tudo com o staff dele. Empresário. E na época do Valdir, o Valdir tratou isso né? Isso acredito que muitos jogadores também. Na tua época. Acredito. Isso mostra como é que hoje era bem diferente. De maneira mais... É bacana quando você falou do Fusca, quando ganhou uma farpelinha, comprou uma casa. Eu queria te perguntar se, obviamente, né? Eu suponho, né, que o futebol tenha mudado a tua vida, assim, da água pro vinho, né? Tudo, pô. Né? Da água pro vinho, tudo. Mudou completamente. Não tinha nem água, pô. Então, você cresceu numa... Saí de uma... Você é de Senador Camará, né? Lá do Sapo. Morei. E meus amigos, eu tô sempre... Assim, você cresceu não ali no fui Sapo. mais pra ali, pra outro lado, tal. Minha vida, viajei muito. Mas meus amigos de lá estão sempre comigo, pô. Joga bola comigo. Legal. Toma cerveja comigo, faz churrasco comigo. Não é sempre assim, todos os sábados e domingos. Várias vezes aí no ano. Eu te pergunto isso porque hoje em dia a grana que rola no mundo do futebol, ela não tem nem comparação com há 30 anos atrás. A grana hoje ela é muito maior. O que eu ganhei a vida toda, eu acho que eu ganharia hoje em um mês. É isso, então. Por que isso... seria só transferência, já acabou. Então, mas o interessante disso é que... Olha que pode ser 3, 4, mais 5 vezes. Mesmo com essa informação e mesmo o futebol tendo números bem inferiores na sua época, ele já mudou a tua vida. Né? Não, tudo, mudou tudo. Ele já mudou. Minha educação. Hoje você tem um trabalho? Você executa alguma tarefa, Valdir, dia a dia? Eu tenho... Só pra galera que é teu fã. Não, eu tenho assim... Eu nem falo muito nisso, nem interessa muito falar nisso. Mas eu tenho um pequeno comércio em Campo Grande, onde eu vivo lá na minha vidinha e tal. Legal. Sabe a vida do Fusquinha? Viu minha vida sempre. Eu te pergunto isso porque tem muita gente que é da tua época, que é teu fã e que de repente gostaria de saber o que você faz hoje dia a dia e tudo mais. Então, vivo disso. Faço alguns eventos, faço viagem. Faz uma porrada de coisas. Faz algumas aparições aí. Umas aparições, fantasmas. Vídeo que joga. Aqui foi 0800, né? Aqui foi na amizade. Aí tu quebra a feira. Não, mas o negócio é legal. A gente vai tirar isso, a gente vai cortar isso. Valdir, vou te fazer mais uma perguntinha aqui pra saber da tua vida aqui na questão do futebol. Se você já teve algum momento difícil na carreira, você falou que não se lesionou, né? Que não, me lesionei só no final, né? Só no final. Você pensou em desistir, alguma coisa assim? Alguma coisa que te pegou assim? Cara, de onde eu venho não tem esse negócio de desistir, irmão. Eu queria ouvir isso aí, por isso que eu fiz essa pergunta. Porra, tá ruim. Qual o caminho de tá ruim? Melhorar. E se tudo se mexer, vai piorar.
Então tem que se mexer, irmão. Isso nunca passou na sua cabeça, né? Porque hoje a gente vê muito, que o cara na base, pô, passou 6 meses sem jogar, pensei em desistir. Não, eu fiquei, quando eu estava na base do Campo Grande, eu fiquei 6 meses sem jogar. Tive um problema na coluna, que era lombar, pegar ciático, aquela porra toda. Dor, né, então? É a dor. O que era aquilo? Eu acho que eu devo ter tomado um tombo, eu era muito fraco, muito magro. A coluna tá ali, deu uma deslocada que não se consertou, eu tinha que tomar um medicamento e tal. Aquilo inflamava e desinflamava. Quando eu fui pro Vasco, que eu fiquei mais forte, aquilo se igualou. Sim. Aí depois que eu já estava mais velho, estava mais fraco, senti novamente. Mas sempre levei. Desisti, porra, jamais. Aí, na verdade, você passou a entortar a coluna de zagueiro, né? Aí deu uma melhorada. Aquele golzinho contra o Santos, né? Porra. Vamos pegar esse jogo aí, como é que você lembra ali, aquele que você bagunçou o zagueirão ali? Porra, ali como é que foi aquele jogo lá na Vila? O primeiro jogo foi muito ruim no início, né? Os caras fizeram 2-0. Isso. Tinham bastante jogadores bons. Pô, era o Santos de 95. 5? É, aí nós viramos o jogo. Foi vice-campeão brasileiro no final do ano. Nós viramos o jogo para 4-2. Um jogo top. Eles fizeram 4-3. Aí que veio o gol, o quinto gol. É. Aí, os caras em cima, essa pressão que dá de final de jogo. Cortaram a bola, o cara meteu lá na frente, longe. Ali na linha do meio de campo. Fui levando e tirando o espaço, tirando. Aí consegui dar aqueles cortes ali nos caras dentro da área. Porra. Deu uma sorte, né, Valdir? O narrador desse gol. E no final do jogo, tá? No final do jogo. Tava com fôlego. O narrador desse gol. Nessa época, tu jogaria no time do Leonardo. Nessa época. Ali tava bem fisicamente. Tava bem fisicamente. O narrador fez, não sei quem foi agora, depois eu vou até procurar. O narrador faz um comentário legal. Ele fala assim: e um jogo tão bom ainda reservou o melhor pro final. O melhor pro final. O gol mais bonito saiu no finalzinho do jogo, que já, 5-3 ali, um jogão. Foi a estreia do Juninho Pernambucano com a camisa Juninho do e Leonardo. Foi a época que o Leonardo, até que o Vasco comenta muito, o Juninho veio de contrapeso. O Leonardo, que era o grande jogador do esporte, vieram os dois. Aquele jogo, aliás, que marcou a estreia dos dois, se eu não me engano, ou pelo menos do Juninho Pernambucano, que ele também faz um baita gol também, uma chapada. É verdade. Também faz um bonito gol. E... O Leonardo fez 2 gols, pô. Fez gol também. 2 gols também. Depois que tu fez o teu, tu deixou ele fazer. Aí agora, primeiro não, tem que jogada distinta. Primeiro tinha que te servir. Mas era bom garoto. Rápido, né? Rápido, bom jogador pra caramba. Quem foi o melhor jogador que você jogou na sua carreira, assim? Quem foi o cara? Já te falei. Não, o Marcos te encaixou melhor, mas quem foi o cara que falou assim, caralho? Pô, joguei com o nego bom pra caralho. Pô, você falou do Giovani, né? Joguei com o Giovani. Pô, o Giovani era um... Só do Vasco, Giovani, Bismarck, Dias. Por Carlos Roberto Alberto Dias, o Roberto não vou nem citar que eu joguei pouquinho, ele já tava coroa. Carlos Alberto Dias. Peguei no finalzinho dele. Joguei um pouquinho com o Edmundo. Joguei no São Paulo com o Denilson, joguei com o Miller. Pô, o Miller era... O Edmundo era pipa voada já? Desde novo? É, o Edmundo sempre foi. Sempre foi? Sempre foi o jeito dele. O jeito do cara, né? Fazer o quê? Jogou com o Miller em São Paulo? Raí? Não, Raí não. Raí não. Eu nasci em 87, né? O Miller, acho que tava no auge ali em que ano? 90... O Miller foi campeão mundial em 92 porque eu não me lembro muito bem do Miller, não. Mas todo mundo fala que ele era um gênio. O Miller jogava muito. Ele foi campeão mundial em 94. Ele estava na seleção 94. Mas ele era titular? Mas 90, 91, 92, 93, 94. Pô. O Miller jogava muito top. Jogava muito. E diante disso, a gente já começa... Infelizmente, a gente tem que já começar a partir para a parte final do nosso podcast aqui. A gente vai te botar numa situação que você já falou que não gosta muito, não sei o quê. Mas é suave. É suave. Não, mas nem pergunta que eu não vou responder. Não. Ó, Me reservo o direito de ficar... não gosto. Deixa ele fazer pergunta. Nunca respondi. Deixa ele fazer e você a gente vai fazer uma comparaçãozinha sua com alguns jogadores. Não vou te responder. Não, pra você... Porque, tá assim, no teu grupo, pô. Às vezes o cara tem um perfil diferente do seu. Tem coisas que eu gosto e tem coisas que eu não gosto. Não, beleza. Eu sempre que me pergunto, meu irmão, eu não vou falar. Esse tu prefere não responder. Então eu vou te fazer a segunda pergunta já, a segunda brincadeira, que é pra tu montar os melhores jogadores que jogaram contigo, pode ser? Te montar um time do 1 a 11 e tu vai ser o camisa 11.
Pô, cara... Vamos tentar lembrar? A gente te ajuda. Porra, montar um time, joguei com tanto cara... Então, goleiro. Quem te chama atenção aí de goleiro? Monta o time aí e me coloca, porra. Não, a gente vai te ajudar. Ó, vou pegar aqui, ó, vou abrir aqui alguns times da tua passagem. Goleiro, quem foi o melhor, assim, que tu lembra, o melhor goleiro que tu jogou? Pô, tu jogou no São Paulo. Quem era o goleiro do São Paulo na época? Era o Zete? Joguei um pouco com o Zete e joguei com o Rogério Ceni. Ceni, eu ia falar, tu jogou 96 no São Paulo, então jogou com o Ceni. No Vasco tu jogou com o Caetano, Germano. O Caetano foi muito pouco. Joguei mais no Amador. Quem foi o Carlos? Joguei com o Carlos Germano. Pô, então. Germano é o melhor goleiro. Joguei com o Tafarel. Então. Jogou o Tafarel onde? No Galo. Atlético Mineiro. Então, na teoria, o Tafarel deve ser o... Então, o melhor goleiro que tu pegou aí. É o brabo, né? Tafarel, então. Puta do parceiro também, bom cara pra caralho. Boa pessoa, Tafarel? Porra. Tafarel todo mundo fala muito bem dele, né? Tá hoje ainda como auxiliar do mais Lívia. velho. Não, era Luiz Eduardo. Tafarel era um dos mais velhos. Pô, que cara maneiro. Acho que ele que levou o Alisson pra lá até. Sabia não. A gente aqui na nossa conversa paralela. Mas vamos, traz aqui pra mesa. Então, eu acho que o Tafarel, hoje não sei, mas já esteve como treinador de goleiro do Liverpool. E eu acho que ele foi responsável por levar o Alisson de lá. Eu não sabia, não. Ele tá na seleção ainda. Na seleção, né? Permanece na seleção. Mas eu não sei se, assim, ele continua no Liverpool e seleção. Também não sei. Depois não, ele tá assim porque tá no Liverpool, sim. Tá ainda, né? Porque a seleção faz o quê? Não, assim. Não, acho que treinador de goleiro é mais fácil. Tem que ter um trabalho, né? Não tem jeito. Lateral direito, Valdir. Tu jogou aí no Vasco, lembro do Pimentel. Joguei com Pimenta, joguei com Vinck. Vinck, bom lateral. No São Paulo... São Paulo pegou o Cafu, 90 e... Não, Cafu não. Cafu acho que já tá na Roma. Tu jogou com o Mancini no Galo, não? Joguei, mas o Mancini era molecaço. E começou de ponta também, né? Ele começou mais atacante do que até lateral. Daí ele começou acho que de ponta e liberaram ele pro São Caetano. Aí ele explodiu. Aí voou, Aí ele voou. Ele era mais reserva, entrava um pouco, saía. O lateralzinho bom aí que você pegou pra entrar na tua seleção aqui? Cara, acho que o Pimenta. Pimentel? A gente jogou mais tempo. Jogou muito tempo, né? Às vezes é isso. Tu pode escutar o critério de seleção, você que escolhe. Não, pode ser. Tu tá falando dos caras, assim... bons jogaram que eu joguei. Contigo, de mais expressão. Isso. Pode ser. Mais números. Números. Vamos lá. Números. Vamos falar de números que tu no Galo, muito. O número é fundamental. Vamos montar a dupla de zaga, então. Miolo da zaga. Dois zagueiros bons aí que jogaram contigo aí, que você lembra aí. Pô, joguei com o Rocha e com o Torres. Jogava de perna, né? Alexandre Torres? O Torres. O filho, né? Filho. Então, Ricardo Rocha e Carlos Alberto Torres. E o Alexandre Torres? Alexandre Torres. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Complicado é lembrar dos caras que eu joguei. Vamos lá. No São Paulo, quem era? No São Paulo, joguei, acho que é o André no São Paulo. André Silva? Não. Acho que é André Luiz, o nome dele. Foi seleção. O André Luiz é jogava bom. Muito. O alto, né? Narigudo. Alto, isso. Jogou lá fora. Magrelão. Porra, jogou muito tempo na Espanha, né? Ele, no Milan, não. Pode ter ido pro Milan. Acho que ele jogou na França também, cara. Ele foi bem num time na França. Não foi Milan, não. Coloca André Luiz aí. Se for o André Luiz que eu tô pensando, ele passou por Portugal também, não? Lateral esquerdo. Eu não lembro, não foi Milan, não. Não lembro o time que ele foi, Pô, não. no Vasco tu pegou quem ali na lateral esquerda? Cássio? Peguei o Cássio, mas assim, peguei pouco tempo também. Quem era o lateral esquerdo da Copinha? Não, da Copinha era o José. José não teve destaque? José Nilson. Não teve tanto destaque, não. Vamos fechar com o André Luiz. André Luiz Não, é isso mesmo. No exterior jogou pro Tenerife, Olympique de Marseille. Eu lembro que ele jogou na Espanha. Isso aí. Ficou na França há muitos anos. Foi pra França, foi pro Milan, não. Dupla de volantes aí. A outro quer jogar com volante só. O time é teu, Valdir. Porra, volante. Não, no Vasco, Leandro Ávila. Do Atlético foi um moleque, não foi um cara de expressão. Foi o Doriva e o Bruno. O Doriva teve uma carreira boa, né? Jogou na Espanha também. Teve. No Vasco foi o No tri estadual, quem era o volante? Joguei com o Djaí no São Paulo. Djaí. Pô, todo mundo fala muito bem do Djaí, já jogava muito, cara, né? Figura do cara. E a resenha era bom demais também, né? Ele vivia no meio dos malucão, mas, porra, gente boa. Que cara maneiro. Daqui a pouco eu não vejo ele. Eu acho que ele mora lá na área, no Recreio, pô. Que eu vejo outra vez ele no restaurantezinho que eu vou muito.
Ele é dali do Recreio, mas acho que ele foi pra Gosta Recife. de gelo, né? Gosta, né? Gosta de uma cachaçinha. Já é top, né? Então, dupla de volante, então. Djaí. Djaí gosta de um gelinho. Ou botar outro Djaí, meia. não, bota 3-6, bota volante. Juninho Pernambucano entra aí? Gosta de time pra frente, qualidade, Não, o Juninho Valdir? não, porque o Juninho joguei Pouquinho. Pouco tempo. pouquinho, não tem, assim... Quem era o time do Tri, cara? Que ele mencionou o Tri como principal título, né? O Bismarck, Aí, Bismarck tava no o trio. Giovani. Pode botar o Bismarck Aí e o já botou Giovani. os dois do Tri, ó. Vou botar Deixa o eu Giovani ver com a quem 8 vai. aqui. O Bismarck, o Giovani, assim... Dos outros times de São Paulo, quem era do São Paulo? Não, mas já acabou, olha só. Ele botou... Falta um volante, falta um meia, volante. falta um no meio. Ou então Bota joga um com meia 3 no atacantes. Bota um meia no volante. Então vai, Bismarck e Giovani, falta um meia aí. Faltam 3 atacantes, então. Vai ser mais fácil. Não, É. bota Vamos um jogar meia num e dois 4-3-3. atacantes. Mais um meia? Ofensivo. Botou 4, com volante 5. Não, não. Ó. Djaí, 3 Giovani e meia. Bismarck. 3, fechou. Jair, volante. Giovani, Bismarck, meia. Mais um meia. Mais um meia. Ou tu não prefere escolher 3 atacantes? Vamos botar o time pra frente, pô. Não é assim, não, pai. Valdir Marques, e aí? Então, fica faltando só um meia. Faltando Só um. ficam faltando um cara. Ou um atacante. Não, atacante não. Ele O quer time meia. fica muito Ele quer jogar no enrolado. 4-4-2, É, cara. Senão vai ficar. Joel não vai gostar desse time. O Joel. Não, tem que escolher o técnico Esse também. negócio de futebol é você ver o teu adversário pra tu armar teu time. Ah, meu time joga assim. Não, isso é história. Acredita, não. Valdir, Marques. É híbrido, né? E De quem repente- mais? Quem vai Todo fechar esse tempo, time aí? Tá de noite é assim, tá sol é outro. Choveu aqui, porra. Time pequeno, time grande, dentro de casa, fora de casa. Tu vai Falta um nome, cara. Falta um nome que a gente vai buscar aqui. Eu vou buscar o time do Tri aqui pro Valdir. Ver chover se um ele... cara assim. Pô, tu não jogou com o William, não? Canhotinho. William. Qual o William? William. Ah, tu o lembrou William. bem. Porra, o William jogava O William muito, tem que pegar o canhoto, Wikipedia. meia Tem que pegar no YouTube, esquerda. também não viu o William jogando Então montou o direito, time, não não. montou? Então vamos lá. Vocês são garoto novo. Tafarel, aí, Pimentel, porra. Ricardo Rocha, Alexandre Torres e André Luiz. Djaí, Giovani e Bismarck. Ih, cara, não botei o Miller aí, fudeu. Aí, ó. Ih, Me viu? tira e 3 bota o atacantes. Miller que eu fico no banco. Aí, tá bom. Que Mas isso? o Miller eu também joguei pouco tempo. Miller, a gente tá falando de cara que eu Mas que do joguei cara mais craque. tempo. Jogou, é. Então, Então, Valdir, Marques e William. O William é meia, né? o William é meia. O William é William meia. é Tem que entrar aqui depois do Bismarck. Os caras Aí. que eu joguei mais tempo, entendeu? Poderia botar o Denner também, mas o Denner eu joguei pouco Pô. tempo. Vem cá, Valdir no auge ou Verrete? Falou? Tu já A falou? próxima ele vai me ligar, eu não vou nem atender ele. Sabe por que eu te perguntei isso? Porque eu soltei lá no nosso grupo. Gerou uma discussão danada e tu ganhou assim, ó. Não teve nem discussão, Não teve pô. nem Tu discussão. ganhou com o pé nas Cara, costas. ganhou com unanimidade. Sabe o que acontece? Eu E eu- falei aqui pra você no começo. Quando você vai falar de De no- histórias, de pessoas, tu joga pedra nos outros é complicado. É Não, mas essa muito- Isso não é brincadeira. pedra, não, é brincadeira. É, tá na moda. Mas, Ah, te entendo que você eu é o só cara- quis te mostrar que você teve unanimidade no Você grupo. falou pra eles no começo que eu sempre fui um cara mais ficar na minha. É. Ô, Entendeu? Valdir, só pra te Não explicar, entendeu, depois de uma hora e tu meia, ganhou né? com unanimidade ontem no grupo. São características. Você pegar característica de um, de outro, pegar números. Aí você, como é que esse cara aqui é melhor do que esse? Mas Esse aqui é por tem mais isso. número, quer dizer que é melhor do que esse aqui? Não, de repente esse aqui tá num time menor, num time que tem menos Que vai entregar valor pouco pra ele. financeiro, num time mais desprotegido com relação a Que oferece mídia, menos a ele. É. porra toda. Aí esse aqui tem mais número. Qual o número? Eu falava isso pros caras. Pô, o cara tem um número. Tem um número por causa disso, disso e disso, pô. Lógico. Exato. Me coloca ali que tu vai ver meus números crescer. Porra, mas por que lá tu não tem? Porque lá eu tinha que fazer 2, 3 papéis. Tá, Ali o cara fica à vontade. deixa eu fazer só uma pergunta pra tu encerrar, só mais uma, a última. Esse campeonato mundial, a gente tem alguns sul-americanos e alguns europeus. Você acha que a taça fica na mão de quem? De um europeu, de um sul-americano? Cara, O que você acha? Se você tivesse assim, que apostar, o que você apostaria? É muito difícil você dar uma resposta dessa, porque Uma aposta, pô, uma o futebol, tu não tem lógica pra jogar futebol. Você vê toda uma situação. Vamos citar o PSG. Porra, top. Tu apostaria no PSG? Cheio de dinheiro, cheio de tudo. Foi lá e perdeu pro Botafogo. O Botafogo fez um jogo gigante, maravilhoso, grandioso? Não. Fez um bom jogo.
Defendeu Fez bem. o que tinha que ser feito, né? Fez o que tinha que ser Espetou quando feito. tinha que espetar. Por exemplo, vocês viram Palmeiras e Inter Miami? Eu não vi o jogo, esse jogo eu não vi. Eu Eu vi vi o só uma jogo. parte. Então, o Abel, a gente elogia o Abel pra caramba. Mas, pra mim, ficou nítido que a opção de jogo dele não deu certo. O que ele tentou? Além de, individualmente, os caras não estarem bem, o Palmeiras é um time que, normalmente, pô, pressiona os caras. E tá jogando com o Inter Miami, que, teoricamente, é um time, né, de uma qualidade inferior. Time que Mas os caras tem o estão cara. os caras estão Na mais verdade, não é nem cansados. qualidade, O Palmeiras ficou esperando. Você É via caixa. que tava treinado. O Palmeiras não espetou os caras Não, lá. exato. Só espetou depois que precisou. Mas o Palmeiras ficou esperando. E era nitidamente o Abel. Aquilo ali foi uma opção que o Abel fez. Vamos esperar aqui até o meio. Daqui do meio, agora a gente começa a marcar. Não espetou os caras lá. Quem vai ganhar o jogo ali normalmente? O Palmeiras. Sim, Quem normalmente. é o Inter Miami? Ninguém no cenário muito... Tá lá porque é o convidado. E o Messi E porque o Messi tá Messi lá, tá lá. foi convidado. Não é isso? Sim. Pô, os caras fizeram um jogo de alto nível e o Palmeiras não. Eu disse que eu ia fazer a última pergunta, eu juro, essa é a última. Eu juro. Olha só, tenho visto nos programas esportivos desde ontem que se definiu as oitavas de final, Bayern e Flamengo, Benfica e Chelsea, e o pessoal dos programas esportivos comentando muito que o Flamengo não vai fugir da característica. Por que eu lembrei de perguntar isso? Você falou que o Palmeiras fugiu contra o Inter. O Flamengo não vai fugir da característica de jogar, de agredir. Você acha que o Flamengo vai conseguir ter bola contra um Bayern de Munique? Tua opinião. Você acha que o Bayern não vai empurrar o Flamengo? E não vai ser o Flamengo que vai fugir. É o Bayern que vai tirar o Flamengo da característica Vai dele. apertar O que ele você ali. acha? Eu, assim, dentro do que você tá falando, eu visualizo o seguinte. O Flamengo vai jogar lá em cima. Vai ser empurrado para trás, que não tem essa característica de jogar apertado. Bumbum lá atrás. Não vai ficar com a bunda lá atrás. Que o Botafogo ficou confortável E o contra que vai acontecer? Sufoco o tempo todo. Eu tô te perguntando isso, Valdir, porque os programas Microfone. esportivos ontem, todo mundo falou que o Flamengo vai jogar. Eu não sei. Tu tá dizendo, os jogar no programas esportivos estão falando. Dizendo que o Flamengo vai agredir. Vai Ele jogar pode- de igual para igual. Vai ser uma trocação. O Eu que, não que, o acredito treinador, muito, não. o que, que o treinador falou? Qual treinador? O Felipe Luiz, o que, que ele falou? Eu não vi ele Em qual comentar momento? ainda. Nem desculpa. falou ainda. Não, Não, mas não, isso a tá- respeito disso ainda eu não tô falou. dizendo que o microfone os caras estão falando, ele não. Ele não falou nada. Porque ele ainda não... Pô, como é que eu vou fazer? Ele tá apertado lá também pra resolver isso. Com certeza tá pensativo. Eu preferia pegar o Benfica do que pegar o Bayern. Com Tá certeza. claro, pra ir lógico, mais um com pouquinho certeza. além, pô. Lógico. As chances com o Benfica quais são? São Diante bem do que a gente já maiores. viu o São Benfica bem maiores. apresentando. 70-30. São maiores. Mesmo sendo o Benfica. E o Bayern, como é que tá? É 70-30 ao contrário. Pô, o pô. Bayern empurra todo mundo, né? Empurra todo mundo, pô. É. Empurra Com 8 reservas lá, empurrou o Benfica, quase matou o Benfica. Perdeu o jogo. Pior que é. Perdeu Mas aí pela é- primeira mas- vez mas aí o é Benfica que a ganhou do gente- Bayern. é aí que a Mas gente o entra, Bayern né? perdeu programado, ó. Vou botar Também, todos os reservas sem ritmo de jogo. Dá pra ganhar? Dá. Mas se perder também tá Não tranquilo. vai interferir. Primeiro e segundo não faz diferença. Valdir, os caras É. estão jogando meio-dia num sol. Pô, pra Alemão, mim influencia muito. Meio-dia influencia Influencia muito. muito. Não Influencia tá no muito. país deles. Não. A temperatura até de noite é O calor. Luiz Henrique ontem reclamou do Didi. gramado. O treinador do Tu percebe que do a PSG concentração reclamou do dos gramado. caras não é a mesma. Não é, tá no baixo, tá no baixo. Vai aumentar um pouquinho agora, vai melhorar na semifinal, Sim, vai melhorar. com certeza agora ninguém quer perder Mas, mais. pô, Eles vão entrar só nisso aí. Agora eu não posso perder Não, o mais. Atlético Se eu, mesmo. Eu não queria nem estar aqui. Mas Já agora eu que não eu quero tô, perder. agora eu não O quero Atlético perder. de Madrid tratou a eliminação como vergonha. Os caras não queriam ser eliminados no grupo. Não, Porque e o tem muita Atlético de bala. Madrid, com todo respeito, quem é o Atlético de Madrid? É o grupo do Simeone, é o time do O time Simeone. do Simeone. É lá pra trás. É. Ah, o Atlético de Madrid lá e tal. Mas é lá pra trás, é no segundo escalão, se bobear no Ô, terceiro. Valdir, ali. você jogou, a bola rola, ninguém joga de sacanagem, joga. que não, pô? E ainda Eu tô mais com reclamando do 700 milhões de reais envolvido, é muita bala envolvida nesse campeonato. Sabe quanto tu tá fazendo essa conta, eu gosto de papel e caneta. números, né? Os caras ganharam, irmão, 150 milhões em quantos dias? Exato. Só pra tá lá. E esse dinheiro não tá no orçamento dos caras. Eles já têm um orçamento aqui, eles abriram pra pegar 150 Isso é um milhões. extra, é um extra. Isso é um extra. Que não vai entrar na contabilidade. A única coisa que vai entrar na contabilidade, vai entrar no salário? Não. Vai entrar na dívida do clube? Não. Vai entrar só a premiação dos jogadores que vai ser.
Eles ganham 1.000 aqui, vão ganhar 50 mil lá. Vai ganhar um bichinho por bom, si né? só ninguém joga de sacanagem. Ninguém Ainda mais joga, com uma ninguém bala joga. envolvida dessa. Entendeu? Os números. É. Pro Bayern de Munique, 150 milhões. Não ganhou. Ele já tá no 300. Que eles ganham dobrado. É quase R$1 bilhão da Pro premiação. PSG, deve estar nos 500. Já deve ter ganho 500, que nego pagou por fora pra esses caras. A competição se tornou muito rentável, a galera gostou, tá todo mundo em casa vendo. Sabe como é que vai ser a próxima? Disseram que vai ser Todo mundo quer ir. Agora sim. Todo mundo quer ir. Agora sim. A Europa talvez... Como... Tem o Real Madrid, né? O presidente do Real Madrid deu entrevista dizendo que ele não queria participar porque tá vendo que tá tirando dinheiro de um para dar para outros. Então, assim, a Europa talvez estivesse de férias, talvez os caras estivessem sendo remunerados com viagens, torneio que eles fazem, torneios amistosos também, eles têm a fonte de renda deles lá. Mas América, África, Ásia, com certeza, mexicano. Não, os que com estariam certeza, de férias lá, ia para férias direto, só férias. Sim, mas aí volta um pouquinho antes, aí faz um torneiozinho. No bolso, tá ruim. O presidente do Real Madrid disse que não gostou, que ia torcer para que fosse contra. Mas ele é o Real Madrid que é o mais top. É outro patamar. Fora da curva, exato. O PSG, o campeão lá, não pode se dar esse luxo de ficar fora de uma competição dela. Não ganhava nada nunca. A competição pegou Ganhou já. agora, ganha esse Mundial. Acredita no que eu tô te falando, o Mundial não prestava. Melhorou, agora já tá prestando. Depois o próximo, eu já ganhei o Mundial. Sim, isso vai mudar. O intergaláctico, isso aí. O maior título é isso aí. É isso aí. Valdir, sua participação aqui hoje foi... Só existe essa taça. Não, com certeza. E agora a FIFA tá dando notoriedade, né? Por exemplo, já não listou alguns times que eram considerados campeões mundiais quando ela falou desse campeonato. Ela deixou de fora o Flamengo. Deixou claro. Que só vai valer o campeonato mundial de agora. Então ela tá se valorizando o torneio. E tá eliminando todas as esperanças dos outros que ganharam o título. Copa Rio, Copa São Paulo, Copa... Isso aí. Eliminou todo mundo. Serviu pra isso. Rapaziada, participação maravilhosa aqui do Valdir. Valdir, teu time tá montado aqui. Eu botei o Valdir como camisa 7 do time. Tá aqui, depois a gente vai soltar treinador. o vídeo. Exatamente. Agora, quem vai ser o treinador desse time? Bota uma observação no time. São os caras que tiveram uma expressão muito grande no futebol. Sim. E principalmente os que jogaram mais tempo. Que é a base ali. Com você. A menina do marketing já sabe. Quem vai treinar esse time aí? Eu ia te falar isso. Cara, treinador... Vou botar o que ficou mais tempo comigo. Bota o Jair. Ficou um tempão com ela. Jair Pereira. Jair, ficou bastante tempo. Mas com esse time aí também não precisa nem de treinador. Isso que eu ia falar. Esse time aí pegava... Time até bom o Leonardo pegava esse time aí e botava pra rodar. Esse time corria bem, pô, Léo. Esse time corria bem. Tirando o de Jair ali, que já era mais técnico, o resto da rapaziada era Não, de Jair e Giovanni, o Leonel ia passar mal. Os caras só botavam a bola pra andar, pô. Não davam 2, 3 passinhos, pô. É o ganso de hoje em dia. Já assistiram palestra de um timaço, um treinador num timaço? Não. Ele entra, dá meia dúzia de grito, mostra no quadro. Você é capaz de fazer mais. Você é o top, você isso e aquilo. Sim. Já vi, tem algumas séries Já viu a de um time pequeno? Pelo amor de Deus, meu filho, não faz isso, meu filho. Eu te falei. É isso. Mas como é que tu vai falar pro Messi, não pro tem fulano, como. O que fazer? Olha pro cara. Me salva aí, salva aí. Bora, joga pra caralho. Tu tem 10 recheados, irmão. É isso aí. Vai num time de menor expressão, com dificuldade. Alguém comenta esses dias. Dificuldade de mídia, dificuldade financeira, dificuldade. Porra, o cara, pelo amor de Deus, fulano, não faz, grita, outro grita, bate no quadro, joga pra caralho, vai lá, meu irmão. Isso aí. Valdir, porra. História. Prazer, cara. Obrigado. Muito obrigado pela presença. Vamos falar aí dos nossos incentivadores. Com certeza. Para quem a gente tem convidados assim do nível do Valdir, é super importante que a gente tenha apoio, né? Então tá aqui, durante o nosso episódio, vai passando aqui nossos patrocinadores, tá aqui na nossa caneca também, nosso patrocinador. A gente tem aqui o cafezinho nos ajudando. Depois, se puder aqui ajudar a gente um pouquinho de água. Enche a caneca do cafezinho aí, por favor. E é muito bom a gente contar com convidados desse nível, a gente precisa ter patrocinadores, né, Léo? Então, assim, por exemplo, eu vou olhar aqui agora, tá aparecendo ali Alta Performance, que é uma empresa super capacitada na venda e na recalchutagem, de reforma de pneu. Reforma de pneu, tudo certinho, validado pelo Inmetro. Isso. Pneu de qualidade. Valdir, no Fusquinha lá, seu Fusquinha lá, ainda tem Fusquinha? Agora não. Roubaram o Fusca. Pô, sacanagem, não acredito. Roubaram 1 ano e meio depois, tá? Tá vendo? Foi divulgar.
Crescer o olho no teu Fusca levar. Deixar a pé, pô. Mas o Aqui, Fusca... mas olha só, se tu quiser achar um Fusca, placa preta, maneiro, aí é outro patrocinador. procura a Palim que eles têm. Palim. Se eles não tiverem, eles arrumam rápido. Não, mas o Fusca era a magia de todo um contexto da Com situação. certeza, era o seu Lógico. Fusca. Não, mas Era o o meu Fusca, Fusca. mas o Fusca hoje em dia tem toda a magia. Qualquer Fusca por si só Mas tem aí magia. não era o meu Fusca, Aí não é, o jogador aí não é. da Verdade, história. É verdade. Então, Mas a Tem um valor Palim- sentimental. Não tem um valor sentimental. Mas pensou em carro, olha pra Palim aí, Valdir. Ó. a Palim Aí do teu lado, Motos tá vendo aí, ó? É Top de linha. Zero dor de cabeça na hora de comprar carro, de vender carro. E fazer reformar sua mansão que você mora lá em Campo Grande? Barra, onde é que você tá morando agora? Eu não vou te falar, pinta lá um Tem dia, algumas- tu vai ver, pô. Pô, vai ser um prazer imenso a gente vai comprar um jogo do Vasco lá, pode ser? Vamos combinar, Vamos pô. combinar um joguinho do Vasco lá? Vamos combinar. E se você precisar de qualquer tipo de reforma, a gente Vamos tem... fazer o seguinte, Fala. vamos apostar uma caixa. Opa, eu gosto de jogo. Se tu gostar do remédio? negócio, Com certeza. tu paga uma caixa. Se tu não gostar, eu pago 2 pra você. Então, fechado. Tá fechado? Fechado. Vai ser um prazer. Mas vem cá, Combinado. vocês não vão dar uma de carioca, não, né? Vamos marcar, esquece. Não, a gente vai botar lá no Bota canal. na quando a agenda. gente for. Agora tu sabe onde o me Igor tem encontrar, já telefone. vou atendê-lo diferente. Porra. Agradece o Zé Não, Ricardo. te juro, vou te atender diferente. Se você precisa... Não é assim que tem que ser? Claro. Porra. Grande Zé Ricardo, obrigado, hein? Zé, Não, mas a Tu é culpa foi fera. tua. foi tua. minha culpa, Zé. Eu Foi tinha que tu. ter lembrado lá, porque a gente jogou junto, treinamos junto. Treinamos tá? junto. Quando a gente Total, for lá na esqueci. mansão do Valdir, ele com certeza tem uma casa bem reformada. Mas se Não é mansão, mas Não. você vai gostar. Tá. E se você precisar de uma reforma boa, Mármore e granito. mármore e granito pra ficar bonito naquela mesa da churrasqueira, Pisogran. Pisogran, tudo que for relacionado a mármores e granitos, você pode contar. Será que atende lá onde o Valdir mora, lá em Campo Com Grande? certeza. Atende, né? Com certeza. Então, Tem que ir, A pô. Pisogran, inclusive, tem um jingle, Stephanie. assim. Depois você canta. Né? Vai pros Beleza. bastidores. A Stephanie gosta de cantar o jingle. A gente criou um jingle pro Pisogran aqui no off. E um evento. Você vai chegar num evento como o Rock in Rio, Bienal do Livro. Você foi lá, o Bienal do Livro? O livro? Eu fui, inclusive, nosso amigo Fernando também estava lá e fez um videozinho do Vulcano. Se você quiser lanchar um sanduíche bom de qualidade, Vulcano, tá aí na tela. tá aqui na tela agora, Vulcano. Se você presença marcante nos grandes eventos é a Vulcano, sempre bem posicionada, sanduíches de várias qualidades. Fernandão gostou do... Qual foi o Fernandão que você gostou lá? Ele Do foi o nome? Cris. Onion. Não, Oink, tem o oink. Oink, que é Oink, de porco. oink. Ele gostou do Oink, que é Tem de o porco, Mu, gostou que é dos nomes. Isso aí. Muito bom. Faltou um aqui você citar, pô. Ainda não, estamos citando. Qual que você... O cafezinho. Cafezinho do nosso amigo. Cafezinho é Cuidado. o melhor café da Barra da Tijuca. Sem... Cuidado que pode aparecer nego lá direto, hein? É. Tem Aí, um ó. cafezinho chamado, mais conhecido como 0800. Aí, esse mesmo. Foda, hein? É esse Valdir, mesmo. você tá garantido, Valdir. Chegou lá, falou que é amigo do Valdir. Aquele café suave, do jeito que tu gosta. Coadinho, Pô, coado. Ele coado. falou. Então, lá é de melhor qualidade. E se você quiser tirar o seu projeto de papel, se você quiser performar melhor sua página no Instagram, seu site, uma agência de marketing para cuidar do seu negócio, ajudar a gente a tocar como a gente está tocando no nosso podcast aqui hoje, é a Maran Agência. É uma agência qualificada hoje para fazer sua empresa bombar de likes, de visualizações, seu projeto sair do papel e se transformar num e-commerce ou num projeto de venda qualquer, ela tem uma boa solução. Ou então, se você quiser divulgar a sua marca também nos ajudar a patrocinar, você vai ser muito bem falado, como a gente tem aqui o nosso grande âncora aqui, pô. O cara fala da melhor forma para divulgar a sua marca, juntamente com o nosso Portuga aqui, que sabe Fizemos um tudo. bate-bola bom aqui nos patrocinadores. Então, galera, quem quiser patrocinar também, faz esse contato com a gente. E não se esqueça da ajuda principal, que é curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Manda para todos os seus amigos vascaínos, botafoguense, flamenguista, tricolor, são paulino. Manda para todo mundo. Não tenho dúvida que isso aqui vai ser compartilhado pra caramba, vai dar view pra caramba. Com certeza. Grande Valdir. Participação do nosso Valdir Bigode. A gente termina como? O Valdir é o terror. O Valdir é o terror. Obrigado, Valdir. Valeu. Muito Valeu, obrigado gente. pela participação. Obrigado a todos. Valdir, Curta, satisfação. comenta e compartilha lá pra gente. Nossos canais vai ser um prazer imenso. Muito obrigado, galera.